Muito boa noite, meus estimados irmãos e irmãs. É sempre uma alegria muito grande encontrar cada um de vocês para trocarmos ideias, estudarmos juntos essa obra tão extraordinária, cheia de informações, cheia de alertas aos nossos espíritos, para que tenhamos uma boa reencarnação, abrindo as comportas de nossa alma, abrindo freixas ou janelas perceptivas a um olhar diferente a respeito da vida, da sua importância, buscando a sublimidade, que é o desejo de Deus. Lembrando que estudamos a obra A Vida no Mundo Espiritual, que fora lograda à humanidade pelas mãos santificadas de nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. E estamos estudando a obra número 4 dessa extraordinária coleção, a chamada Obreiros da Vida Eterna. Hoje vamos estudar o capítulo 6 dessa maravilhosa obra, denominado Dentro da Noite. Entretanto, algumas informações a respeito do capítulo 5, só para a gente tomar pé do que for estudado, seja interessante. Lembrando que no capítulo 5, André Luiz, o benfeitor, tem uma conversa muito elucidativa com o benfeitor Gotuso, que também fora médico, né, encarnado, e trabalha como médico na Casa Transitória Fabiano de Cristo, onde André Luiz e a equipe, coordenada por Jerônimo, estão em missão. E nessa conversa bastante ilustrativa, Gotuso nos fala para André Luiz e também para a obra que estamos estudando, de como foi duro, como foi difícil o período em que passou na região das sombras, de grandes sofrimentos, grandes tormentas, e que como o pensamento, a conceituação tradicional das religiões a respeito de céu e inferno o prejudicou e muito, e como isso também tem reflexo, e muitos desencarnam com esse pensamento. Né? Dizendo a ele que, por exemplo, essa ideia de que céu é um local de só delícias, onde há ociosidade, ninguém se preocupa com ninguém, e a própria ideia de inferno, onde as penas eternas, isso refoge imensamente a ideia de um Deus misericordioso e bom. Falou outras considerações muito interessantes e também falou, o que é muito interessante, a respeito das reencarnações expiatórias daqueles irmãos que são resgatados da região das trevas, das sombras, dos abismos e também das regiões purgatoriais e que precisam passar por essas reencarnações tormentosas, dizendo eles de como é sofrido esse processo e como é complexo realizar uma reencarnação nesses moldes. Muito bem, então isso foi a síntese do capítulo 5. Antes mesmo de começar o capítulo 6, Dentro da Noite, só relembrando que a irmã Zenobia, que dirige aquela casa de amor, de fraternidade, pedira auxílio, ajuda à equipe coordenada por Jerônimo, para o resgate de uma entidade que fora muito caro a ela em encarnações pretéritas, mas que é uma entidade profundamente sofredora que é habitante das regiões abismais, das regiões trevais. E como tinha sido noticiado na noite anterior, que pelas instâncias superiores espirituais, de que no dia vindouro, no dia seguinte, o fogo etérico, o etéreo, passaria naquele sítio de dor e sofrimento, visando sanear aquela região, e como, na verdade, em função disso, porque as entidades assustadas com fogo, e nós vamos estudar nos capítulos vindouros isso, buscariam invadir a casa, buscariam socorro à casa, e em função disso, haveria necessidade da casa transitória Fabiano de Cristo se locomover para um outro ambiente, já que funciona agora uma espécie de uma nave, não era fixa. Aquele pedido de socorro, aquele pedido de ajuda feito à equipe, teria que ser realizado naquela noite. Porque no dia seguinte, muitas coisas aconteceriam. Por isso, o capítulo chama-se Dentro da Noite, onde vai narrar os ambientes dantescos daquelas regiões abismais e todo esse trabalho a ser realizado. Antes de começar mesmo nossa explanação, eu queria dizer aos irmãos que estão nos assistindo de que a nossa dinâmica de explanação, ela comporta e deve, e estimulamos, inclusive, a participação, se quiserem fazer alguma pergunta. Só como capítulo um tanto quanto longo, eu pediria aos irmãos que fizessem as perguntas, caso tenha, anota um papelzinho de lado, e no meio da exposição eu vou fazer uma pergunta, vou perguntar,
vou informar, quem deseja fazer alguma pergunta a respeito do tema, esclarece e continua, e no final fazemos também a rodada final de perguntas para quem tiver, esclarecendo todos os pontos, tá certo? Então, vamos lá. Muito bem. Então, o capítulo Dentro da Noite começa assim, André Luiz narrando, que os amigos, ele começa narrando, né, dizendo aqui, que a diferença da atmosfera, daquele ambiente de dor e sofrimento, lá onde a casa transitória Fabiana de Cristo está instalada, é uma atmosfera profundamente pesada. É uma região chamada de pré-abismal ou pré-treval. Né? Então, ele começa a falar as características daquele ambiente. Diz que a atmosfera, lá era impossível saber se era dia ou era noite, porque o tempo todo aquele ambiente era esfumaçado, escuro, quase imperceptível ter essa compreensão de que era dia e noite. Então, às vezes tinha uma dificuldade muito grande em ele saber exatamente se era dia ou era noite. Porque, segundo ele, as luzes artificiais daquela casa eram acesas ininterruptamente. Exatamente porque lá fora era tudo breu, não tinha a menor condições de ela funcionar sem as luzes artificiais. Segundo ele, o denso nevoeiro que abafava lá a paisagem, né? Aquele céu de chumbo, ou seja, céu escuro, né? Os aparelhos destinados à fabricação do ar puro dentro da casa lá funcionavam ininterruptamente o tempo todo, com a finalidade de renovar o ambiente geral. Ou seja, o ar lá fora era intragável, era irrespirável, pesado, em função das emanações mentais daquelas criaturas que vivem naqueles sítios de dor. É importante que a gente tenha compreensão, meus irmãos queridos, nós estudamos isso nos capítulos precedentes, que o nosso pensamento tem vida. E que também as energias que estão ao nosso redor, elas são muito plásticas, amoldáveis. Óbvio que a gente aqui não percebe isso, é em outra dimensão. Mas o sentimento do bem ou do mal, ele tem a capacidade de tornar o ar mais agradável ou não, ou o contrário. Esse ambiente ser profundamente alterado pelos sentimentos de dor, de sofrimento, ou mesmo de ódio, de ressentimento. Então, se ali o sol, por exemplo, chegar naquela região, ele era completamente diferente o crepúsculo, ou seja, o pôr do sol. Isso porque o sol, visto de longe, sem nenhuma irradiação solar, parecia um disco de ouro velho, aquela coisa que estava lá posta, avermelhado, etc., encoberto no oceano de fumo, de nevoeiro indefinível, disse ele, absolutamente, diametralmente oposto os pôr do sol, que ele se recordava da crosta planetária, né? Que os ocasos, ou seja, o crepúsculo, pareciam, em relação àquele, verdadeira decoração do paraíso. E por quê, meus irmãos queridos? Por razão singela. Claro que nós somos um planeta de expiações e provas, mas aqui é um misto de espíritos. Há aqueles espíritos com sentimento profundamente feliz, é verdade. Mas há um grande contingente de espíritos que vêm em provações, não são maus, vêm aqui para aprender. Portanto, a psicosfera é diferente. Né? Então, ele está comparando. E lá naquele ambiente onde está localizada a casa, na região pré-abismal, todas as criaturas que estão ali são profundamente felizes, muitos corações cheios de ódio. Então, esse sentimento coletivado é que dá esse ambiente profundamente doloroso, difícil e triste. É isso que ele está colocando isso. Né? Só, parece que naquela região de André Luiz, a matéria que ali era de outra natureza, né? Tudo envolvido, segundo ele, pelos princípios mentais, ou seja, as emanações daqueles corações profundamente viciados. Né? Jesus esclarecia isso há um tempo atrás, quando esteve conosco há 2000 anos. Porque ele dizia, numa locução, numa provocação que tinha tido, porque não tinha lavado as mãos para se alimentar, propositadamente estabelecido pelos fariseus. Ele disse que o mal não era o que entrava pela boca, mas o que sai da boca porque vem do coração. Portanto, aquele sentimento coletivado é que sai do coração daquelas criaturas sofredoras e os corações cheios de dor e sofrimento. Então, se congregava ali, naquele ambiente, longos precipícios infernais. Ele está começando a fazer uma caracterização da região. Longos precipícios infernais, disse ele, ou seja, regiões abismais, de furnas terríveis de dor, né? E regiões também purgatoriais, onde aquelas almas culpadas se encontravam naquele sítio de muito sofrimento. Então, ele faz questão de mostrar isso, porque, de antemão já dizer, porque ele vai começar a narrar quando ele começar a caminhar com a equipe na busca do resgate do irmão que foram convidados. Muito bem. Na verdade, dizia ele, muitas das vezes ele, quando vinha de sua colônia feliz, quando ele diz colônia feliz, é muito claro, porque o nosso lar fica no final da terceira faixa da Terra, já na saída da região umbralina, é uma atmosfera completamente diferente desta onde está localizada a colônia, onde está localizada essa casa, Fabiana de Cristo, né? Porque ela lindeira a região do umbral grosso, a região treval, abismal,
né? Então, a atmosfera é completamente diferente, né? Essas viagens que realizadas da colônia onde ele mora, nosso lar, para a crosta, a trabalho, né? Seguindo aquela estrada que falamos semana passada, protegida por barreiras vibratórias, né? Eles que passavam até em lugares como aquele, que não tem como você vir do nosso lar para a crosta sem passar por essas regiões, tem que passar. Mas eles que nunca se tinham se demorado tanto naquele círculo desagradável para compreender isso. Por que ele fala que nunca tinha demorado tanto? Porque lá no livro, Os Mensageiros, ele, quando vinha na companhia de Aniceto, que era o benfeitor que coordenou aquela tarefa do curso de mensageiros, e na companhia de Vicente, eles vieram e pernoitaram a noite num posto de socorro chamado Campo da Paz, que é uma região parecida com aquela. Mas eles só passaram o final da tarde e a noite. Por que eles passaram o final da tarde e a noite? Porque foram avisados pelo diretor da casa de que não era aconselhável eles irem para a terra naquela noite, porque os aparelhos da casa estavam especificando, estavam prevendo grandes tempestades, terríveis tempestades de emanações mentais. Mas que tempestade é essa? Daquelas nuvens carregadas de sentimento de ódio, que a Terra vivia naquele momento em guerra, né? Então, veja só que coisa impressionante. Disse, olha, a ida de vocês nessa noite trará grande sofrimento, especialmente, não para Aniceto, que eu cito mais elevado, mas para Vicente e André Luiz, traria grande sofrimento. E disse uma informação adicional, disse, olha, se não fosse a assistência dos emissários de Deus, visando minimizar os efeitos deletérios dessas nuvens emanacionais, seria fatal. Eles fazem o que fala, fatal à humanidade. A humanidade dos vivos de cá com os vivos de lá. Com os vivos de lá. Por isso que essas nuvens são tão danosas à saúde dos espíritos, mas também dos encarnados. Né? Dizia que era fatal. Muito bem. Só naquele sítio, há praticamente uma ausência de vegetação, de plantas, né, etc. A neblina espessa e sufocante, o ar era intragável e irrespirável, né? Dava a ideia de um grande deserto de tristeza, né? Dizia ele, né? Narrando aquele ambiente. Os amigos de Zenóbia, que era diretora daquela casa, né, disse ele, faziam tudo para converter aquele pouso de socorro, aquela casa que era transitória. Muitas equipes perguntavam para desenvolver tarefas, quer seja na região Umbralina, na região Treval, ou mesmo na Terra, nós estudamos isso na vez passada, não há desconfortador dentro das possibilidades, obviamente, né? Aí disse, olha, alguém disse, chegou a gentileza de lembrar que, com a oportunidade, que aquele quadro externo, sufocante e terrível, né, não devia ser levado em consideração, não olhar muito para aquilo externo, não, ao contrário, que voltasse cada um dos trabalhadores para dentro de si próprio, cultuando a oração, criando uma atmosfera de mais paz, de mais harmonia. Né? E Jerônimo, coordenador da equipe de André Luiz, disse, é verdade. Disse, olha, no abrigo de socorro espiritual como esse aqui, é bom que não haja mesmo facilidade, né? Para distrações prejudiciais, disse ele, nosso dever, rindo e brincando, né? Sabe, ao menos, por isso, ele diz, olha, na crosta, lá na Terra, a gente tem uma compreensão, pelas descrições, ninguém viu falar em nenhum inferno florido, não existe isso. O inferno, ou cheio de árvores acolhedoras, não existe isso, né? As narrativas que nos trazem os grandes teólogos que falam sobre o assunto, certamente inspirados ou que foram de desdobramento ou pela espiritualidade de alguma sorte, porque mesmo em outras religiões tem os médiuns, né? E que os ambientes são de terrível dor, terrível sofrimento, os ambientes são terrivelmente esfumaçados, como, mais ou menos como a descrição que André Luiz estava vendo ali. Né? Então, nada mais é do que a lei de causa e efeito, aqueles ambientes são daquela natureza que as criaturas que ali estão, na verdade, estão colhendo o efeito de seus procederes com a Terra. É a colheita do plantio. Tudo bom, dona Ana? Tudo bem, querida? Tudo bem? Antes eu falei aqui, todos tinham chegado, que quem desejar fazer alguma pergunta não tem nenhum problema. No meio da exposição, eu vou perguntar, quem pega anotação, a gente vai responder no meio da exposição, e ao final responderemos os outros, tá bom? De sorte que a coisa fique o mais interativa possível. Muito bem. É uma alegria ter vocês conosco aqui. Nesse ponto, os teólogos da Terra descrevem com certa coerência esses ambientes. Olha, aos culpados não convém a fuga mental, ou seja, é até razoável, diz o nosso amigo Jerônimo, de que haja efetivamente, naquele ambiente, um ser diferente. Tem alguém com o microfone aberto, por gentileza, feche que para não dar interferência aqui. Muito bem. Então, disse, olha, é natural que aquelas criaturas que têm um coração cheio de ódio, de sentimento, convivam com um ambiente como esse. Dentro daquela ideia de que a dor ensina a gemer, ou seja, você precisa ter compreensão das consequências de seus atos, não é? Ou seja, se você cometesse um monte de insanidades, ninguém vai para um ambiente como esse se não tiver feito grandes crimes, etc, etc.
chegasse a encontrar-se um mundo florido, ele não tinha compreensão de que cometeram grandes e graves erros, podia meditar a respeito disso. E não poderia, efetivamente, repensar em suas ações. É isso que ele está querendo dizer, né? Aí André Luiz explicando. Aquela conversa rica entre os trabalhadores da casa, ali conversando, era muito interessante se ele, não obstante a aspereza exterior, mas eles ali estavam aproveitando o tempo dentro das possibilidades, com essa conversa edificante, ilustrativa, etc. Acerca da qual, disse ele, não era possível fazer nenhum cálculo a respeito de quanto era dia e de quanto era noite, porque lá fora, aquele ambiente esfumaçado e escuro, era impossível de fazer isso. Aí disse, olha, o cronômetro num ambiente como aquele era importante para a gente ter a compreensão de qual era a hora, porque olhando para fora, ninguém tinha a menor compreensão de que hora era em função daquilo, né? Mas as atividades precisariam ser realizadas e o fato de saber a hora era importante para isso, porque cada um tinha suas atividades. É isso que ele está nos dizendo. Aí, ao soar às 19 horas, a administradora da casa, a irmã Zenóbia, preparou-nos para a pequena jornada ao abismo. E isso que ele fala aqui dentro da noite é o nome do capítulo. Lembremos que a irmã, eu falei que no começo, mas que a irmã Zenóbia, a diretora, tinha pedido auxílio da equipe capitaneada por Jerônimo para socorrer um irmão profundamente infeliz, mas caro ao coração dela, que vivia naquelas regiões abismais de dor e sofrimento, regiões chamadas infernais, né? Muito bem. Então, Zenóbia convocou 20 cooperadores. É importante a gente entender isso, gente. Por que ela convidou 20 cooperadores? Porque uma operação na região de dor e sofrimento, a equipe pode ser atacada sim, precisa ter segurança. Por isso, tem 20 cooperadores e colaboração eventual, ele fala, imediata, para uma eventual necessidade. 13 mulheres, 17 homens, segundo ele. Aí só eu deve encontrar um detalhe interessante. Esses espíritos não pareciam ser espíritos de cultura e sensibilidade apurados. Não eram espíritos elevados, não, segundo ele, mas portador de boa vontade, uma dedicação muito leal ao espírito de serviço. E por quê, meus irmãos? Porque, gente, os trabalhadores de uma casa que fica num ambiente como aquele são espíritos que foram resgatados daquela região de sofrimentos, que melhorados, tratados, estão desenvolvendo seus papéis. Mas não tem ninguém ali iluminado, não. A não ser a diretora da escola, a diretora da casa, mas o contingente de trabalhadores que trabalham numa região como aquela são essas criaturas. E até é importante que o seja, porque iriam ter uma perfeita compreensão daqueles sítios que habitaram aquelas regiões. Né? Muito bem. Mas, olha, mais tarde vim saber, diz André Luiz, que naquela casa exilava, ou seja, tinha ali, auxiliava trabalhadores, etc., variados grupos de entidades, de instituições, repletas de características humanas primitivistas, ou seja, eram exatamente essas criaturas que foram resgatadas daqueles sítios, mas que tinham valorosos virtudes, tinham um papel muito importante naquelas tarefas, que colaboravam, e ao mesmo tempo que eles colaboravam, trabalhavam, que assistiam os mais sofredores do que eles, aprendiam, porque essa é a grande questão. A gente aprende com labor, com o trabalho, né? Não tenho nem dúvida disso, né? Muito bem. Disse mais, e eles estavam sempre preparados também para reencarnações vindouras, ou seja, para as próximas etapas do processo evolutivo desses espíritos que estavam ali reciclando-se, se ajudando o próximo também se melhorando, né? Então, a irmã Zenóbia, a diretora da casa, dirigiu-se a um subalterno da equipe dos 20 que ela convocou, né? Que tinha uma equipe de subchefia, e indagou a ele: Ananias, todo o material de serviço está pronto para o trabalho da noite de hoje? Não vai esquecer de ser as faixas de socorro. Olha a intenção do material que ela está falando, que é importante entender isso. Lá na frente, ele vai entender no capítulo seguinte como é importante é o material que ela está falando, porque ele cita aqui. Escuta, as faixas de socorro estão prontas, as redes de defesa também estão prontas, e o lança-choques. Olha, a gente tem que... Se vocês estão lembrados, essa história da rede de defesa, quem leu o livro Tormento e Obsessão, psicografado por Divaldo, através do Espírito Manuel Flamengo de Miranda, que é uma obra extraordinária, faz menção, em outras obras também faz menção, a Rainha Isabel de Portugal, também chamada Rainha Santa, que é um espírito nobrecíssimo, e ela desempenha uma caravana magnífica de socorro à região das trevas, de abismos. E ela utiliza muito essa rede de defesa. Para quê? Na hora que elas vão resgatar espíritos infelizes nas regiões trevais, naqueles pântanos de dor e terrível, ela joga essa rede, e os espíritos estão em condições de ser resgatados, têm capacidade de segurar aquela rede e serem trazidos. Os que não têm, a rede não absorve. Coisa interessante isso aí, que a gente vai estudar depois. Mas também tem as faixas de socorro, ou seja, uma espécie de primeiro socorro às criaturas que você socorre de situação lastimável, que precisa disso. E o lança-choque, estão lembrados do lança-choque, meus irmãos queridos? Está lembrado quando a casa Fabiana de Cristo, no capítulo passado, 2 capítulos passados,
foram atacados pelas criaturas profundamente felizes, animalizados, alguns um processo de licantropia, e etc., infecções de animais, de lobos, de cobras, de leões, etc., eles utilizaram esse lança-choques, porque a própria formação do perispírito deles é tão grosseiro, da ideia que estão vivos. E aquele choque dá uma sensação terrível de morte, por isso afugenta essas criaturas. Então, levam tudo isso por quê? Pode a equipe ser atacada no decurso do caminho. Vão para regiões abismais. Por isso, está tudo pronto? Ela perguntou a Ananias, está tudo certo. Tudo pronto, então, disse o colaborador satisfeito. Então, ela, irmã Zenobia, voltou para o orientador da equipe, ou seja, de André Luiz, que é o nosso amigo Jerônimo, e disse, olha, então, irmão Jerônimo, vamos iniciar a marcha. Está tudo pronto, vamos embora, que o trabalho nos espera. Muito bem. Entretanto, ela estava ao lado de André Luiz e acrescentou, de antemão, rogo desculpas, olha a humildade desse espírito sublime, rogo desculpas a todos por tomar o tempo da equipe de André Luiz, qualificada, etc., né? Por atendermos a desventurado irmão a quem me referi, o irmão do Domênico, que ela vai explicar, satisfazendo a interesse que me é particular. Veja a humildade desse espírito sublime. Ela coordena uma casa de transição na região pré-abismal, pré-treval, né? Atende a milhares de criaturas, aqueles sítios subsidiados por ela. E ela está pedindo desculpa porque está pedindo ajuda a uma equipe, para ajudar uma pessoa que é ligada a ela. Ela presta esse serviço com muito amor a milhares de criaturas, né? Mas mostra a grandeza desse espírito, né? E a questão da gratidão, que é importante também, né? Aí ela diz, a clara evidência de Luciana, lembra Luciana? Luciana é a enfermeira que faz parte da equipe do André Luiz, coordenada por nosso amigo Jerônimo. Ela tem a capacidade de clarividência, nós explicamos, é a capacidade de ler a tela mental dos sofredores, fundamental para conversar, digamos assim, para doutrinar os espíritos profundamente revoltados, porque eles não se acham que cometeram erro nenhum. Vai ver o caso aqui de Domênico. Mas ela lê a tela mental de que ele está pensando, essa capacidade de mergulhar no espírito dele, né? E também, além da clarividência de Luciano, a oração do grupo dos amigos, segundo eles, era decisivo, disse Zenóbia, em benefício da renovação dele, do irmão que vão buscar socorrer, disse ela, a fim de que aceite esse irmão, chamado Domênico, que foi um padre, foi interessante essa compreensão, providências redentoras. Eu estou só adiantando isso para você entender a compreensão. Gente, estamos falando de um padre, alguém que tem compreensão da religião e das consequências dos nossos atos. Mesmo assim, cometeu fatos gravíssimos, por isso está nessas regiões de trevas, né? É serviço de prestação, quando ela dizendo, de prestação que prestaram a mim, ela dizendo, um favor imenso a mim, própria, na qual sou devedora. O reconhecimento dela é muito interessante, a humildade dela. Ao dizer isso, ela não notou que ela tem uma certa melancolia. Ela não vai esclarecer em momento algum qual foi o relacionamento que ela teve com o padre Domênico em reencarnações passadas, ou na anterior, ou na anterior. Ela não explica. Agora diz que tem uma ligação profunda dela com ele. Pode ter sido irmão, pode ter sido até marido e mulher de encarnação anterior a esta. Anterior, ela não explica. Só diz que é um espírito muito caro à alma dela, sem nenhum detalhe. Então, ela ficou muito melancólica ao falar disso. Mas se recompôs imediatamente, né? Disse, olha, além do padre Hipólito, que é um membro também da equipe do André Luiz, né? Endereçará apelo aos cristãos, veja aí como a equipe é qualificada, né? A Luciana tem a capacidade da clarividência, o padre Hipólito tem a capacidade, pela sua argumentação, de falar o coração das criaturas daquelas regiões abismais. Ou seja, ela vai, o padre Hipólito, falar uma peroração, uma fala àquelas criaturas de profundo sofrimento, tentando convidá-los à renovação das regiões abismais, disse ela. Porque ela disse que é importante, porque o fogo purificador que ela falava, ou fogo etérico, passará amanhã. Ou seja, é o fogo que vai daquela região, sanear aquelas regiões. E poderemos ministrar-lhe avisos edificantes. Que aviso? Meus amigos, está vindo algo muito dramático. E a hora de aderir, Dona Celeste, boa noite, querida. Então, a hora de renovar é agora, porque há possibilidade de se renovar e aproveitar essa oportunidade, isso que ela está dizendo. Então, o Hipólito disse, a cooperação, irmã, será um prazer, disse ele, né? Ela conversando com a equipe. A grande número de companheiros, dirigindo-se ela, então, a Zenóbia, aos companheiros subordinados, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o mapa de trabalho, e preste atenção que ela vai falar, que é muito interessante, de trabalho que havia planejado para tão significativa noite. Gente, é impressionante. A gente vai ver que Zenóbia
e a equipe estava prevista passar 4 horas longe da casa. Mas a gama de atribuições a ela, diretamente ligada, era uma coisa fabulosa. Ou seja, é um ambiente de profunda dor e sofrimento que há uma multiplicidade de atribuições. É uma renúncia imensa de quem dirige uma instituição como essa. E ela começa a enumerar. Só para André Luiz enumera, ele quer mostrar para nós, a cada um de nós, que a ideia de um céu onde ninguém faz nada é um engodo. Né? Só, olha, nós somos uma região petrevale, mas a diretora tem tarefas múltiplas. É o espírito mais elevado, está aqui e trabalha demais até. Ele quer nos mostrar isso, que essa ideia não prospera. Então, só, olha, disse ela, a casa deveria permanecer atenta à contribuição que receber das outras instituições congêneres. Mas que contribuição é essa? Lembra que quando for avisada durante o dia de que o fogo etérico passaria no dia seguinte, ela pediu socorro às instituições congêneres que vivem naquele sítio, ajuda, porque ela sabe que a tarefa será hercúlea da casa para evitar a invasão das criaturas sofredoras. Ela precisa lá de ajuda. Então, só olha, a casa deverá permanecer atenta à contribuição dele. Está chegando o trabalhador para ajudar a nossa tarefa. É isso que ele está nos dizendo. Pela manhã, disse ela. Alguns servidores, continuou ela dizendo, isso é o mapa de trabalho, que ela está dizendo os que ficarão lá na coordenação enquanto ela está fora. Disse ela, alguns servidores seguirão também para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino, onde realizarão difíceis reencarnações compulsórias. Lembra que, meus amigos, que Gotuso falou de como é profundamente sofredor o processo de reencarnações expiatórias? Então, vai uma equipe de reforço para ajudar a expedição Fabrino, que está realizando essas reencarnações expiatórias lá na crosta, né? Então, está dizendo que também é uma equipe. Ela está dizendo, olha, preste atenção a essas tarefas, que enquanto eu não estiver aqui, não pode deixar de ser feito. Quando ela dizendo, certo departamento da casa, Fabiana e Cristo, abrir-se-ão a visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta, estava de sono físico, estava dos desdobramentos. Olha que coisa interessante. Para receber o quê? Benefícios magnéticos, né? De conformidade com a solicitação autorizada. Ou seja, já fora solicitada por equipe de socorro, muito possível, de outras instituições mais elevadas, para utilizar-se a casa para esse trabalho, onde os espíritos dos irmãos encarnados, na hora do sono, se desdobrariam até lá, a casa transitória Fabiana de Cristo, onde recebia o socorro da espiritualidade, benefícios magnéticos, visando o fortalecimento deles. Ela disse, isso foi solicitado adredemente e foi autorizado. Então, vocês fiquem atentos a esse trabalho para não dar errado. Veja a quantidade de tarefas. Né? Quando ela dizendo, determinadas dependências da casa Fabiana de Cristo seriam preparadas para a eventual recepção dos missionários do bem. Ou seja, se aquela é uma casa de transição, recebe muito grupo de trabalhadores de outras colônias, como a equipe de André Luiz, que é do nosso lar, para missões, ou quer seja na crosta resgatando o desencarnado, quer seja no umbral ou das regiões abismais, resgatando irmãos sofredores para as reencarnações expiatórias. Então, devemos preparar, porque deve chegar outras equipes das esferas elevadas. Né? Quando dizendo, organização leitos, para quê? Para recepcionar os desencarnados. Lembra que a equipe de André Luiz vai socorrer 5 irmãos desencarnados? Se tem um leito de socorro a essas criaturas que desencarnam em forma de profunda perturbação. E serão trazidos, disse ela, segundo notificação já recebida. Ou seja, nada de improviso, meus irmãos. Essas equipes que estão chegando já avisaram antes, prepara o leite, nós vamos chegar com tantos desencarnados, assim, assado. Né? Disse ele. Disse Mazeiro, 2 enfermeiras, outra informação interessante, orientadores de colônias espirituais para regeneração, ou seja, em outra esfera da região que ele está, trariam 20 crianças recém-libertadas, ou seja, recém-desencarnadas do Las Carnais. Para quê? Para que pudesse avistar com as suas mães. Como assim? Como assim? Claro, porque as mães estão desconsoladas. E essas criaturas, as mães em desdobramento no sono, vão sim conversar com os filhos, para retemperar seus espíritos, para atenuar saudades. Isso é absolutamente normal. Vamos ver lá da frente no livro Entre a Terra e o Céu, que esses encontros acontecem para tranquilizar a criança e muito mais a mãe desconsolada. A gente vai ver isso lá mais na frente. Né? Muito bem. Então, essas crianças, 20 crianças serão visitadas pelas mães. Aí a pergunta que eu faço aqui, mas por que lá e não em outro lugar, e não na crosta? Muito possivelmente.
as mãezinhas dessas crianças não terão capacidade de ir até onde elas estão, muito possivelmente. Portanto, o local adequado seria naquela região próxima à crosta, possivelmente. Estou especulando, mas deve ser alguma coisa assim, né? Muito bem. Amparada por amigos, o encontro confortador, através, volto a dizer, do desdobramento. Aí disse ela, variadas delegações de trabalhos das colônias espirituais, disse ela, junto a instituições piedosas, junto a instituições de caridade, encontrar-se-iam no abrigo para combinar a providência. Lembra que lá, quando André Luiz estivera no Tempo da Paz, tinha 3 equipes, uma da irmã Semprônia, que eles hariam trabalho nos abrigos idosos, o outro outra equipe coordenada pelo irmão Aniceto, não, eu esqueci o nome dele agora, pelo irmão eu esqueci o nome dele, mas é uma equipe que se dirigia aos ambientes de loucos, as casas de loucos, as colônias, para trabalhar com os loucos, né? Veja, são várias equipes que estavam à terra que estavam alojadas, né? Precisariam exatamente estar acolhidas, ter as condições todas desse ele, né? Continua dizendo, várias delegações de trabalho e tal. Encontrar-se-iam para combinar a providência. Muito bem. 2 novas missões de Cielo de Socorro alcançariam o asilo dentro de breves horas. Ou seja, equipe de socorro que tanto pode ter vindo da crosta como das regiões abismais e também das regiões dos umbrais, e que deve ter resgatado alguém. Então, está chegando 2 equipes, então fiquem de olho, né? E diz mais, olha, pela manhã, conforme aviso prévio, né, disse ela, então, para chegar essas pessoas, todos os trabalhadores todos os trabalhos preparatórios da mudança. Que mudança, meus irmãos? Ela está dizendo que pela manhã tem que está tudo pronto, porque de manhã o fogo etérico passará. E a casa tem que estar pronta para atender a todos que chegarão até a ela, que tem condições de ser resgatados, e mais, para a condição de se locomover do local. Vão levantar voo e sair dali. Veja quantas tarefas ela tinha para desempenhar naquela noite, né? Para essas tarefas todas serem postas ser levadas a efeito, porque no dia seguinte a casa sairia de lá. Se ela está indo naquela noite resgatar esse irmão, porque era uma coisa muito especial, ela quer deixar claro isso aí. Porque tinha muita coisa para fazer, deixar claro que ela está delegando missões importantíssimas, né? Continuo dizendo. E outras medidas de menor importância foram recomendadas também de André Luiz. Mas André Luiz ficou muito... Sim, ela disse mais, olha, disse Zenobia, mas o recito de orações deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite. O que significa isso, gente? Eles vão na região da região abismal, em missão importante, e na volta, essa grande prece de agradecimento teria se colocado. Então, prepare o recinto, disse ela, para a prece da noite quando voltarmos, disse ela, né? E André Luiz foi dizer a surpresa que ele tinha de quadro de obrigações que Zenobia desempenharia. Só vão passar só 4 horas fora. Meu Deus, quanta coisa a fazer. Ele ficou muito surpreso com a quantidade de tarefas a ela ligadas, que denota uma renúncia extraordinária, né? Então, tomando as providências todas, as recomendações para o quadro de trabalho, convidando, o Zenobia, convidou o grupo a acompanhá-la. Quando passaram o limiar, ou seja, a porta da casa, ela foi cuidadosa e explicou, olha, vocês têm que ter muito cuidado, olha que informação interessante, ele não vai explicar aqui não, é preciso ter essa informação lá do livro dos Mensageiros. Convém manter apagado no trajeto de todo o trabalho de socorro, todo o material luminoso. O que significa isso, meus irmãos queridos? Quando André Luiz Vaz Vicente e Aniceto vinham de nosso lar para a crosta, né? Aniceto recomendou que eles apagassem a iluminação de seus perispíritos, para não, primeiro, digamos assim, um gesto de respeito aos infelizes que não têm luminosidade alguma, de profundo respeito, e de humildade. Então, ela recomendou, pronto, olha, apaga todo o material. Ela não explica aqui, mas já explicou isso lá atrás. Ele é muito didático nesse aspecto. Olha, sigamos a nós, disse Zenobia, em absoluto silêncio durante todo o trajeto. Por quê, meus irmãos? Porque nós vamos ver mais na frente. Primeiro, qualquer barulho deles iria acordar aquelas criaturas das sombras, e o risco da equipe ser atacada era imenso, porque qualquer criatura que busque resgatar da mão dos sofredores
da mão das criaturas profundamente embrutecidas, os irmãos sofredores, são repelidos brutalmente por eles. Muito bem. Mas, olha, aí ela dá alguma explicação aqui. Aí, só, não vamos usar a volitação, nem ter luminosidade, tem silêncio, não vamos usar a volitação. Por quê? Primeiro que o ambiente, o trajeto é curto, não justificaria. Segundo, ele explicou isso lá em Nosso Lar, André Luiz explicou. Por quê? A volitação nunca é utilizada em Nosso Lar, por exemplo, dentro da colônia. Por quê? Porque aqueles irmãos que ainda não volitam se sentiriam diminuídos, por uma questão de humildade. Primeiro ponto. E ali, naquelas regiões, mais ainda, as criaturas profundamente, infelizes, né? Então, não ia utilizar. É um ponto importante, né? Que é bom ter essa compreensão. Só utilizavam fora. Então, é importante ter essa compreensão. Aí ela explicar. Mais justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam esse sítio. Ou seja, humildade. Mostrar que são parecidos, são mais ou menos como eles. E olha, vamos guardar a maior quietude possível, porque se qualquer barulho fizer, vai despertar essas criaturas e a possibilidade de ser atacada é muito grande. Qualquer desatenção, disse ela, prejudicará o objetivo. Ou seja, qualquer barulho que fizer vai colocar em risco, quer dizer isso. Depois de alguns instantes, André Luiz, atravessamos as barreiras magnéticas. Que barreiras são essas, meus irmãos queridos? As barreiras magnéticas são a parte de segurança da casa. As barreiras magnéticas são postas como uma espécie de uma fronteira, onde as entidades infelizes não podem passar, sob penas, se for vulnerado isso aí, atacar a instituição e colocar em risco o trabalho que se desenvolver. Então, quando nós passamos das barreiras magnéticas, disse ele, começamos o caminho, disse ele. Aí ele diz, olha, em outra circunstância anterior, quando não tinha uma grande compreensão, nem tinha sido treinado, eu não conseguiria dominar o pavor num ambiente como aquele, de paisagem escura e misteriosa, né? Disse ele. Mas agora, já treinado, com algum conhecimento, né? Porque a gente vagava num espaço estranhos, e eles começaram naquele ambiente, começaram a ver sons esquisitos, estranhos, completamente assustadores, né? Disse ele. Aí ele começa agora a fazer uma exposição, uma explanação daquele ambiente, da topografia e dos habitantes daquele sítio de dor e sofrimento. Diz eles, olha, ouvia perfeitamente, diz André Luiz, grito de seres selvagens, ou seja, era como se fosse a criatura do naipe daqueles que atacaram a casa. De ursos, de leões, de silvo de cobra. Sim, era uma coisa como se fossem criaturas animalizadas, de lobos, etc, etc, de cães, né? E no meio deles, daqueles gritos de serem dolorosos gemidos humanos, de dor e sofrimento, naqueles ambientes. Disse ele, mas que vinham de longa distância, disse ele, porque estava começando a chegar, estavam saindo da casa, na região pré-abismal, e ia entrar na região abismal, mas estavam vindo já de longe os gritos que vinham de lá. Disse mais, aves, olha que informação interessante, aves de monstruosas configurações, disse ele. As aves eram mais negras do que a da noite, imagina só, a coloração negra dela era mais negra do que a própria negritude da noite, disse ele. Imaginei. Mas, meus amigos, eu fiquei imaginando assim, mas escuta, mas que aves são essas? Será que é alguma... Sim, aí, olha, mas ela fugiu espantadíssima, uma informação interessante. Mas que aves são essas? Será que é algum espírito que passou pelo processo de zoantropia ou de licantropia? Porque nós sabemos, já estudamos isso, e lá no livro Ação e Reação a gente vai ver, que pelo processo de licantropia é um processo de hipnose das entidades mais infelizes, que coordenam as regiões de sofrimento e dor, pelo processo de hipnose, a criatura se transforma no seu perispírito. Em lobos, por exemplo, a licantropia de lobos. Mas zoantropia é um gênero da qual vários espíritos de criaturas são transformados em animais outros, como a gente falou aqui há pouco tempo. Muito bem. Zoantropia, digamos assim, é a palavra que alberga todos esses outros. Aí a pergunta, essas aves monstruosas, será que são espíritos? Acho que não. Ele não esclarece. Por que eu acho que não? Primeiro, fugiram assustadas. Ponto. Não parece. Porque as criaturas estão no estágio desse que se modificam pelas antropias, são profundamente agressivos, como aqueles que atacaram a casa Fabiana de Cristo. Primeiro ponto. Segundo, lá no livro, por exemplo, dos Mensageiros, no livro Nosso Lar, André Luiz fala de uma equipe que fora às regiões de trevas, exatamente em missão de socorro, de resgate das entidades infelizes das mãos das criaturas monstruosas,
E esta equipe, quando voltou, né, tinha, inclusive, animais. Fala do ibis voador, que tinha uma capacidade, animais, aves bem grandes, que devoravam as emanações mentais. Falava de cachorros, que é importante para o trabalho da segurança do grupo. Falava de muares, de burros, etc, etc, etc. Então, eu acredito que não. Em várias outras descrições das obras de André Luiz, fala de animais. E os animais são mais leves, ou mais suaves, mais belos, na região mais bonita. É natural. Né? Aquela região tem, sim, animais, e acredito não ser espíritos que ele está falando. Como eu dizendo. O nome dessa equipe lá do nosso lar é os Samaritanos, que faz trabalho nas regiões abismais. E embora a sombra espessa, diz André Luiz, alguma coisa dava para perceber naquele desolado, naquele ambiente terrível, né, disse ele. Em alguns minutos em marcha, disse ele, surgiu-nos a lua. Mas a lua, como fosse uma bola sangrenta, ou seja, não emanava luz, quase nada, porque aqueles nevoeiros terríveis, né? Você via aquela bola, como se fosse o sol, visto aquela bola de fogo, do mesmo jeito, né? Mas quase não tinha raios nenhum, como o sol também, disse ele, né? Mas dava para enxergar alguma coisa, segundo ele, não dava para ter nítido, não dava, né? Poderia identificar agora certas particularidades do terreno, ásperos, a topografia, as descidas, as subidas, mas detalhes não dá para ver. A irmã Zenobia, então, disse ele, diante de nós, colocaram diante de nós alguém na frente como timoneiro do grupo, alguém adestrado, treinado para aquelas travessias, alguém conhecia muito bem aquelas regiões, possivelmente alguém que tinha já muita experiência nesse resgate de criaturas, né? Aquelas travessias, aquelas sendas difíceis, né? Conforme a recomendação inicial, pediria, voltou a falar para todo mundo fazer um rigoroso silêncio. E descia aquele grupo numa fila imóvel, como fosse um corredor polonês, um a um atrás do outro, né? Naquele estado hostil, disse ele. Atingimos zona pantanosa, né? Disse ele, que sobressaía rasteira e vegetação. Não era árvores altas, não, era ervas mirradas, arbustos tristes, era aquela coisa sem vida, né? Se ela. Fundamente espantado, André Luiz começa a narrar, ele começa a narrar as características das criaturas naquele ambiente, espantado, porém, ao ladear o imenso charco, aquele imenso pântano que estava ali, ouvi soluços próximos. Meu Deus, começou a ver, eles caminhando e vindo ali, soluços próximos, disse ele. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas, ou seja, ali, mergulhadas naquele charco, naquele ambiente terrível e insalubre, né? Naquele ambiente imenso. Aí disse ele, atoladas em repelentes substâncias. O que é repelente, gente? Tais as emanações desagradáveis que paravam no ar. Nós sabemos que os pântanos eles exalam um ar de podridão, nós sabemos disso. E as criaturas que ainda vivem naquele charco também exalam dos seus espíritos podridão, ou seja, podridão por quê? Ódio, ressentimento, um ar profundamente desagradável. Então, olha, as emanações daquele ambiente eram terríveis, né? Era repelente a substância, ou seja, sentia-se no ar aquele ar desagradável, respirar era muito difícil, está dizendo isso. Ele disse, olha, mas, meu Deus, que forças, segundo ele, defrontavam ali. A treva, aquela escuridão de ser difusa, não deixava perceber a minudência, não dava para detalhar, mas dava para ver a grosso modo o que tinha ali, né? Disse ele. Todavia, convenceram-me eu da existência de vítimas vizinhas de nós, no pântano, esperando o amparo providencial. Ninguém disse, porque ninguém podia falar, mas ele se convenceu disso. Estaria manto abismo, que se referia à irmã Zenóbia, disse ele? Ele achou que não. Por quê? Porque a expressão não se deteve. Se eles iam resgatar alguém da região do abismo, se não deteve ali, ele acha que não era o abismo que a irmã Zenóbia falava. Então, angustioso. Lugar. Jerônimo, que era o coordenador da equipe, que seguia ao lado de André Luiz, e André Luiz não se conteve, falastrão que o é, né? A indagação que me escapou, como sem querer. Aí pergunta, escuta, Jerônimo, jaze aqui almas humanas? Ele quebrou a regra do silêncio total. Isso foi um de mantê-lo que quase compromete a missão. Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras, que ele perguntou, jazem almas humanas aqui? Né? As 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas.
Ajude-nos quem passa, pelo amor de Deus, salvai-nos por caridade. Socorro, viandantes, que estão passando naquela via, né? Socorro, socorro. Ou seja, não é à toa que a irmã Zenóbia falou mais de uma vez para ninguém falar absolutamente nada. E André Luiz não se conteve. Ao falar, isso quebrou a regra de ouro do trabalho. Verificou-se, então, o imprevisto, disse ele. Imprevisto, disse André Luiz. Certamente, as entidades em súplica que pediu socorro permaneciam jungidas ao mesmo lugar, no mesmo lugar. Ou seja, aonde? Naquele atoleiro, naquele lamaçal, né? Mas, disse ele, figuras animalescas e rastejantes, olha o detalhe, viu, gente? Figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáureos, que eram sáureos, gente? Lagartos imensos, tipo grandes crocodilos, né? De dimensões, de descomunais proporções, né? Avançaram para a nossa caravana, ausentando-se da zona mais profunda do charco. Ou seja, quem são essas criaturas monstruosas? Certamente, espíritos no processo de zoantropia, profundamente infelizes, que comandavam aquele ambiente, que subjugavam as criaturas sofredoras atoladas naquele charco, naquele ambiente terrível, né? Ali. Pessoal, quando, na verdade, eles sentiram a presença do grupo, que a turma falou assim, socorro, a turma, os guardiões partiram para cima daqui, partiram para cima, para valer, para atacar o grupo. Era um grande número, segundo esses lagartos imensos, esses sauros, pareciam com sauros. Era um grande número. E davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Mas o senhor ficou tão desesperado que teve o instinto de voltar e sair dali, disse André Luiz. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e fiquei firme. Era um grupo acostumado à tarefa desse jaez e ficaram tranquilos. Como todos estavam tranquilos, o medo dele foi arrefecido, entre aspas, né? Quase imperceptível, disse ele, estalido partiu da destra, ou seja, da mão direita de Zenóbia, da irmã Zenóbia, a coordenadora do trabalho, e de 10 auxiliares, aproximadamente, utilizando minúsculos aparelhos emitindo raios elétricos de choque. Lembra desses? De choque tem lá também, né, na casa, para evitar os ataques das criaturas monstruosas para atacar a casa, que esses torpedos elétricos da sessão de morte? Muito bem. Utilizaram-se ali, porque aquelas criaturas imensas iam para cima deles, para valer, né? Disse ele, né? A descarga e tal. Tanto, sim, é isso, olha, essa descarga de energia relativa revelava rigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuaram diante daquilo, né? Porque tem a sensação de morte, ele explicou lá atrás, né? Que o perispírito daquela criatura é tão grosseiro e brutal como se estivessem vivos ainda, então a sensação de morte, então eles recuaram, né? Precipitados, recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sobre a lama grossa. Multiplicavam-se, disse André Luiz, as lamentações dos prisioneiros, invisíveis na substância viscosa. Ele sabia que estava ali que a gritaria era grande, não conseguia verificar, porque o ambiente era tão esfumaçado. Libertários, libertários, socorro, socorro, disse ele. Cortavam-me a sensibilidade, o coração, esses lamentos de grande sofrimento, disse ele. Aquelas imprecações pungentes, aqueles pedidos pungentes e dolorosos. Mas ninguém parou, disse ele. Ninguém parou da equipe, ninguém parou. Segui a expedição diligente e muda. Só quem falou uma coisa foi André Luiz, falou aquelas 4 palavras, que foi uma confusão. Compreendi, disse André Luiz, que estava em jogo maiores interesses do trabalho. E não insisti. Lá na frente, Zenóbia vai explicar por que não parou. Minha posição era de subalterno, chamado para se cooperar. Então não tinha que questionar nada, disse ele. Mas na situação daquela ninguém podia falar mais ainda, né? Mais alguns minutos e havíamos varado a região do charco. Saíram dessa região do charco, né? Daquela região terrível. Penetrado o terreno de configuração diferente, muito mais leve. Aliviou-se-me, de algum modo, o coração condoído, angustiado daquele ambiente. Entretanto, agora vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto a nós, próximo de nós, aproximavam-se com visível disposição de atacar o grupo, recuando, porém, inesperadamente, segundo ele. Eu supus que eles recuavam, porque quando viu o grupo de 24 pessoas, 25 pessoas ali, ficaram com medo de enfrentar aquele grupo e recuavam, disse ele, né? Temiam-se a expressão numérica, ele achava, foi a conclusão dele, né?
Penetramos, sim, essa região nova, diferente da anterior, que era muito mais brutal, essa região mais leve, segundo ele, penetramos escarpada região. Escarpada significa subido, começaram a subir. Sair daquela região do charco, do abismo, começaram a subir. Região diferente, onde era completamente diferente, inclusive o ar. Aí só. E, atendendo a um sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto, com a recomendação de nos aguardar à volta. Ou seja, está claro que aquela região de fronteira, ou seja, estavam saindo daquela região terrível, de abismo, e manter ele na fronteira. Por que manter os 20 na fronteira? Lembre que, na verdade, a função dos 20 era de segurança do grupo, ou seja, a região do perigo terminou ali na região da fronteira, do abismo para trás. Daí para frente era mais tranquilo, até porque o ar era diferente. A diretora da casa, então, conduziu-nos os 4, caminho adentro. Que os 4? A equipe de André Luiz. Ou seja, Jerônimo, que é o coordenador, André Luiz, Luciano e Padre Hipólito, e ela. Os 5 vão ali. Ela conduziu o grupo, né? Que acertaríamos isoladamente a primeira parte do serviço. Está claro, gente, que quem vai desenvolver o trabalho de socorro são a equipe de André Luiz, a equipe e ela, né? Aquelas 20 criaturas que tinham vindo era só com a finalidade de segurança, eles não tinham a qualificação, portanto não era espírito elevado, mas eu vi o trabalho que eles desenvolveram. Com o perigo passou, manter ele na fronteira, esperando para a volta, né? Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira geral. Você mudou completamente a psicosfera do ambiente, André Luiz disse. A lua apareceu menos rubra, ou seja, por quê? Tinha menos nevoeiros, grosseiros, estava passando mais um reflexo da lua, a iluminação da lua. A relva mais doce, aquela bem estranha, o ar mais tranquilo, ou seja, mais respirável, ou seja, mudou completamente a psicosfera do ambiente em relação àquela do abismo que eles passaram. Estamos em reduzido oásis, disse a irmã Zenóbia, agora falando, porque até então ninguém podia falar nada. Estamos em reduzido oásis de paz no meio de extenso deserto de sofrimento, disse ela, esclareceu Zenóbia, quebrando um longo silêncio. Ela falou, olha, essa é uma região tranquila, nesse ambiente terrível, há uma psicosfera diferente aqui. Agora podemos falar, disse ela, e atender aos nossos objetivos de nossa viagem. Logo após, evidenciando a preocupação de sossegar-nos o ímpeto, ela foi para prestar alguns esclarecimentos do porquê que não pararam para socorrer aquelas criaturas terríveis da região pantanosa. Ela vai explicar. Referentes aos sofredores anônimos que encontravam no caminho e explicou-nos, especialmente para André Luiz, né? Que ficou angustiado ali em torno. Gente, até agora alguma dúvida? Nós estamos mais ou menos na metade da exposição. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça o que estamos aqui. Com muita alegria para responder, caso esteja ao nosso alcance. Não está pesquisando, não tem problema algum. Mas fiquem absolutamente à vontade. Se quiser fazer alguma pergunta, abra o microfone, perguntem à vontade. E deixamos uma pergunta. Diga, querida dona Rosa. Diga, meu bem. Eu queria entender o que esses seres, né, que estão nessas regiões abismais, com essa aparência de animais, de todo esse processo, que mal eles podem fazer para aquele grupo de pessoas ali? Olha, o mal é imenso e é possível fazer, porque a gente tem que compreender que as criaturas das sombras têm um poder muito grande. A gente vai estudar isso mais na frente. Eles têm um poder muito grande. Não é à toa que, na verdade, a equipe vem preparada com 20 trabalhadores acostumados na área da segurança, vieram, inclusive, com os aparelhos elétricos. Se ele não viesse absolutamente preparado para tal, eles avançariam, porque eles têm um poder. Precisa entender que a luz tem poder, mas as sombras também o têm, e muito. Então, eles tinham sim. Não é à toa que eles invadiram, inclusive, atacar a casa. Que eles destruíram. Por que eles iam atacar a equipe e por que iam atacar a casa? Porque aquelas criaturas se sentem o dono da região. Eles têm um poder absoluto sobre aquela gama de criaturas sofredoras que eles exploram. São como escravos para eles ali. Eles têm o poder. E não aceitam de jeito nenhum que alguns sejam resgatados, em nome de Deus, para tirar do domínio deles. Ignorância pura, obviamente, né? Então, o fato desses espíritos, dos benfeitores, serem de um grau mais elevado, não torna eles
como vou falar, imunes a um ataque de espíritos inferiores, é isso? Não estão imunes, mas eles têm os instrumentos de defesa, é diferente. É tanto que eu estava lá equipado e quando eles atacaram, colocaram o aparelhinho do choque elétrico. Entende? Eles têm sim. E lembre, até então eles também não tinham, as criaturas das sombras não sabiam que eram seres mais elevados, porque não tinha nenhuma luminosidade. Lembra que a irmãzinha mandou apagar tudo? Sim. Se eles estivessem possivelmente iluminados, eles não atacariam, porque é muito possível que não atacariam. Como eles estavam ali sem nenhuma luminosidade, eles atacaram, acharam que era alguém que ia ali resgatar alguém que está sob o domínio deles. Por isso que eles vieram para cima com gosto de gás, para defender, entre aspas, os domínios dele. Essa é a ideia. A senhora entendeu, querida? Tá, então, como não existe corpo físico, né, obviamente, são corpos com perispíritos. Perispirituais, isso. Tá, perispirituais, existe, então, essa possibilidade de perispírito atacar perispírito. Existe, digamos assim, grosseiramente. Exatamente. Porque a senhora vai ver vários... Aquelas criaturas que estão subjugadas ali no charco, se eles tentarem sair, não vão ver mais na frente, eles chicoteiam, batem, fazem... O que é o perispírito, meus irmãos queridos? O perispírito é o correspondente de nosso corpo no mundo espiritual. É a casa do espírito. E a corpo de carne é a casa do perispírito e do espírito. Ou seja, é a capa. É tanto que Jesus falava de que o nosso corpo de carne é a nossa casa temporária do espírito. Entende? É isso a questão. Então, obrigada. Sim, é possível sim se atacar o perispírito, sim. Perfeitamente. Nada, querida? Mais alguma pergunta, meus irmãos amados? Podemos continuar? Então, vamos continuar, sem problema. Posso fazer uma pergunta? Pode, meu irmão, diga aí. Grande Vitor, diga aí. Quando nós trabalhamos em reunião mediúnica, sempre vem, né? Não é sempre, desculpa, volta e meia, vem companheiros que vêm, vamos dizer, dizendo que é cobra, dizendo que é um bicho que faz e acontece. Só que ali dentro da casa espírita, dentro da reunião, é a experiência que eu tenho, tá? Eles não conseguem, eles querem fazer, mas não conseguem fazer nada. Eles ficam completamente imunes. E quando nós não damos muita conversa e só oramos, damos passe, e depois disso tudo, começamos a conversar com ele, falamos sobre o medo, né? Que eles estão sob a ação do medo, estão magnetizados com alguém por trás dele que o magnetizou e tal, e com passes e com a ajuda do plano espiritual, muitas vezes consegue-se ele perceber que ele não é aquele animal, ele está querendo impor sobre o medo, assim como foi colocado, né? Aí ele percebe que existe alguém, outros espíritos por trás dele, fazendo que ele, como você mesmo disse, de escravo, né? Fazendo esses companheiros de escravo, querendo buscar mais escravos através do medo, não é isso? Isso. Vitinho, é o seguinte, por que eles não reagem ali dentro? Bem entender, André Luiz explica muito bem, que se tem uma equipe de médium na sala mediúnica, que tem o doutrinador, etc., a equipe do lado de lá é imensa. Coordenado por um espírito de alta envergadura espiritual que dá todo o suporte aos trabalhadores da carne. Ou seja, eles estão lá e estão sofrendo a injunção dessas entidades que protegem e evitam as agressões. Esse é um ponto. Por que muitos deles, na verdade, têm um medo muito grande de falar? Porque eles estão subjugados às criaturas que os escravizam. Têm um medo imenso de voltar a sofrer reprimenda. E a importância deles incorporar é muito grande para ter contato com o fluido animal nosso, nós encarnamos, para melhorar a substância do seu perispírito que está embrutecido. Esse processo de zoantropia e licantropia é fundamental a incorporação, para que eles absorvam as energias do corpo de carne, e que possam, com o trabalho de paz, com o trabalho que é feito pela espiritualidade, modificar gradativamente mais. A tarefa do doutrinador é muito sublime, tem que ter alguém com muita renúncia e equilíbrio, para que possa tranquilizá-lo, mesmo que é agressivo, com paz, e toda a equipe ali orando, doando energias para essa modificação. Então, é um processo de fazer tocar as almas. Alguns chegam achando que efetivamente é. E muitos aparecem com as feições de cobra, com as feições de lobo. Aparece sim. Quem tem a mediunidade, a capacidade de visualização, vê.
Mas esse processo, e tem mais, lá na frente ainda falar do que é tocar isso agora, nos ovoides, a situação mais complicada. As deformações do perispírito são terríveis. E a modificação status quo antes é muito complicada e muito tempo precisa, em função de tanto desatino, de tanto desequilíbrio estabelecido. Tá bom, meu irmão? É isso aí. O ovoide já é outro caso, né? O ovoide já perdeu o perispírito, já. Mas eu estou dizendo, mas também eu quero explicar. Isotropia, o que eu quero explicar. Magnetização, né? O que eu quero explicar. Né? Eu só quis dizer que há profundas modificações no perispírito. É isso, hein? Sem tentar entrar nesse detalhe, que lá na frente vai estudar sobre esse assunto. Tá bom? Obrigado. Mais alguma pergunta, meus irmãos queridos? Antônio, oi, meu bem. Quando nós começamos nosso trabalho de rua, 15 anos atrás, por aí, assim que começou, uma tarde, a gente abrindo o evangelho para se preparar para ir para a rua, uma médium falou assim, eu vou ter que receber, não é reunião mediúnica, eu vou ter que receber um irmão aqui que ele quer dar um recado. Aí ele chegou e falou, olha só, eu vim avisar vocês, você não tem nada que orar com aquelas crianças na rua, não, porque eles não são tão sem dono, não. Eles têm dono, tá? E que você não tem que se meter no meu trabalho. Vocês... Aí, meu irmão, em vez de você estar ameaçando, por que você não vem trabalhar? Deixa de blá, blá, blá. Só vim avisar que eu vou pegar vocês. Essas ameaças, dona Celeste, são muito próprias dessas criaturas que se acham donos. É como se fosse o senhor de escravo. Tem aquelas pessoas sob o domínio deles. Infelizmente, isso existe sim, a gente vai ver isso muito nessa obra. Existe. É claro que os emissários da luz têm que, com muito amor, fazer prece para essas criaturas, inclusive, tentando demovê-los. Isso é ignorância. Eu gosto muito de uma frase de Sócrates, o grande pai da filosofia, que diz o seguinte, olha, as pessoas não fazem o mal por ser mal, elas fazem o mal porque é ignorante. No dia que eles se sublimarem, esclarecerem, não farão mais o mal, porque o mal não habitará mais seu coração. Então, é isso. Então, diante da criatura, não vamos julgar, não. Vamos fazer prece por eles. É o que Jesus faria, né? Não tem nem dúvida disso. Tá bom, querida? Obrigado pela colocação. Não podemos ter medo, porque é o medo que faz com que nós que fiquemos subjugados a eles. Não podemos ter medo, temos que orar. Não pode. Aí, o que é que nos diz aí a doutrina espírita? Lancemos mão da prece, da oração. O que é a prece? É uma conexão entre a criatura e o Criador. Na hora que você entra em prece, você recebe as emanações e a proteção e a assistência espiritual da vida. Então, não temos que ter receio. E mais, olha, nós temos um trabalho aqui de rua, aqui em Natal, tem mais de 25 anos de sopa, e vi muitas coisas nesse período, mas nunca nós fomos atacados. Eu ia com meus filhos pequenininhos para esse trabalho, de madrugada. Nunca. Eu não dei coragem de sair sozinho de noite para outra coisa, mas para o trabalho da sopa, nunca aconteceu nada. Porque nós temos a proteção, meus irmãos queridos. Cada equipe de trabalho dessa tem as equipes que nos guardam, que nos assistem. Então, não tem receio nenhum. Tá certo? Como o trabalho da sala e mediúnica, ninguém vai ser agredido, porque tem uma equipe que protege. Fiquem tranquilos. Entendeu? Vamos em frente? As dúvidas no final a gente responde se puder. Tá bom? Bom, aí segundo continua. Não somos impermeáveis, Zenobia, explicando especialmente a André Luiz o porquê que não foi atendido aquele espírito sofredor que está no charco. Não somos impermeáveis, não somos insensíveis às rogativas daqueles irmãos que gemem no charco. Não, ao contrário. Eles se atiraram voluntariamente, mas nós estamos aqui em nome de Deus para ajudá-los, ele diz isso. Olha, dilacera nossos corações aquelas súplicas, aquelas imprecações de céu dos infelizes. Mas entenda, a casa transitória Fabiana de Cristo está aqui para atender aquelas criaturas. E temos prestado um socorro imenso a eles. Mas olha que coisa interessante. Ajuda esta que até hoje vem sendo repelida, olha que informação interessante, repelida pelos nossos irmãos. Olha que coisa interessante. Debalde libertarmos alguns que têm condições de ser libertados, dos monstros que os escravizam, que estava falando há pouco tempo, organizam-lhes refúgio na casa, mas eles fogem de nossa instituição e voltam para o charco. Por quê? Sintonia, meus irmãos. Deixa eu contar a história para vocês aqui rápido. Nesse trabalho da sopa, que a gente tem aqui 25 anos na rua, certa feita a benfeitora dirigiu uma instituição de idosos aqui em Natal, uma senhora maravilhosa, já faleceu, foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ela visitando o Chico Xavier, nosso trabalho tem mais de 25 anos, nessa época eu tenho visitado o Chico, e Chico orientou ela que ela tinha que aumentar o contingente de assistidos. Então, ela mandou 2 assistentes sociais com a nossa equipe para acolher velhinhos que estão na rua. Eu fiquei felicíssimo. Meu Deus, vai ser uma briga. Tinha 4 a 5 vagas. Vai ser uma briga, eu pensei. Meu amigo, quando começamos a abordar as criaturas, que a gente já sabia, conversando um por um, pasmem, só uma senhora topou.
E digo mais, no dia que a gente foi buscá-la, no sábado à tarde, ela se escondeu para não ir. Por quê, meus irmãos queridos? Pela sintonia. É a sintonia com aquele ambiente, com aquelas criaturas que estão ali. E essa senhora era abusada sexualmente nas ruas. E mesmo assim ela não quis ir. Foi uma luta para levá-la. Foi a única que a gente conseguiu levar. É isso. Mas o que está dizendo aqui é a mesma coisa. Muito bem, continuando. Foge da nossa instituição, sim, dá. É imprescindível, aí ela diz que é importante essa informação, que o sofrimento lhe solidifique à vontade. A dor ensina a gemer, isso é fato. Se passar pela experiência, vai valorar, você tem que para se renovar, tem que passar pela dor, não tem como. A dor é lapida, digamos assim, é o instrumento que lapida o nosso coração. A dor ensina a gemer, é uma frase popular que eu gosto muito, é verdade, né? É sofrimento para que abençoadas lutas do povo, ou seja, se renovar, se transformar, para poder dar um passo adiante, quer dizer isso, né? Estabelecida a ressalva, André Luiz dizendo, que ele, André Luiz, achou que era diretamente a ela, porque ele falou, quebrou o silêncio para tentar, digamos, assistir, ele entendeu que ele direto era para ela. Não que ela estivesse reprimindo, mas para esclarecer, né? Disse ele, né? Zenóbio continuou bastante emocionada. Ela agora vai fazer uma coisa maravilhosa, de novo. Ela vai explicar quem é a criatura que vai atender, por quê, e vai, de novo, abrir sua alma, seu coração, um gesto de grandeza, agradecendo o trabalho que a equipe vai fazer. Diz ela, emocionada. Compete-nos agora os esclarecimentos. Nesse instante, deve esperar-nos, na orla do abismo, o irmão. Veja, ele é habitante do abismo, do sofrimento. Mas, para que, na verdade, o local de atendimento, se ali seria impossível o trabalho que ele pretende fazer. Então, ela tomou uma providência para retirá-lo do abismo, colocar naquela região mais tranquila, mais harmoniosa, para poder ser aplicado o passe, conversar tranquilamente com ele, dar as condições para. Então, tudo foi pensado adredemente, que não existe improviso no mundo espiritual, quanto mais elevado, mais isso é verdade. Né? Muito bem, continuando. O irmão, na hora do abismo, é aqui aludir, devotado amigo para mim, no outro tempo, que eu não explico com relação aqui com ele, mas que é muito caro para ela, né? E pelo qual devo trabalhar, através de todos os recursos que a meu alcance, para assistir e ajudá-lo, né? Infelizmente, disse ele, o pobrezinho mantém-se um padrão vibratório dos mais inferiores, ou seja, muito difícil ajudar a quem não quer ser ajudado. E é o caso dele, mas ela está tentando furar essa barreira terrível para poder prestar um socorro devido, sabe? Creio precisas estas explicações. Ou seja, se nós vamos tratar alguém numa situação muito dramática, eu tenho que explicar a situação dele, para vocês entenderem. Até para compreender o porquê da necessidade e da urgência de assistir, disse ela, né? Preliminar, né? Pela obsequiosa colaboração, pela gentileza de vocês virem aqui nos ajudar. Então, explicar a situação, até para ter o efeito que nós esperamos, disse ela, né? Muitas vezes, a surpresa dolorosa compele-nos a solução de continuar no serviço a fazer. Então, ela está nos dizendo que, às vezes, a própria fraqueza nossa, a tarefa é tão árdua que não se consegue ter um objetivo adequado, disse ela, né? Daí a minha preocupação justa em prestar os informes. Ela diz, olha, ela vai contar que, inclusive, já o conhece, já tentou ajudar e não conseguiu outras oportunidades como deveria. Sabe? Traço de padre Domênico. É importante entender que ele era padre, viu? Padre, conhecedor da escritura, do evangelho, sabe as consequências dos seus atos, mas mesmo assim ninguém está livre de cair, isso que eu quero explicar. Ele é um padre, podia ser um espírita, e temos muitos, quem lê o Tormento da Obsessão, vai ver quantos espíritos caíram e caiu feio. Quem leu, por exemplo, o livro Mensageiro, vê a quantidade de espíritos que estavam lá, médiuns, doutrinadores, que faliram. Então, em todas as, não é o fato de ser religião, não importa isso, mas qualquer religioso pode cair. Certamente quem mais é dado, mas é cobrado. Por isso, ele está passando uma situação tão difícil. Caso de Padre Domênico. Aqui é muito devo, não explica por quê, mas que deve muito a ele. Foi clérigo, esse padre, menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor, a Deus, até o fim. Iniciou-se, quando ele começou, segundo ele, as lutas, tinha tocado de sublimes esperanças. Começou bem como padre, né? Na primeira mocidade. Entretanto, porque o desígnio do Pai de Deus eram diversos, ou seja, em várias, a tarefa de um padre é algo de um religioso do porto dele, são muitos, né? Mas esse desígnio de Deus era inverso aos caprichos, como ele pensava. Ele alimentava caprichos pessoais, de homem apaixonado e voluntarioso, segundo ele.
em breve caía em despenhadeiros, ou seja, não cumpriu o dever que lhe caberia, né? E amargurosos, disse ela, e se valem dos amargurosos padecimentos, consequência, depois do túmulo. Ou seja, está colhendo o que plantou, nada mais é a lei de ação e reação, que nós conhecemos muito bem, né? Muito bem. Mas só, ele recebeu, como todos nós recebemos, e lá no livro Os Mensageiros, mostra que os trabalhadores, que esses criaturas que foram enviados para desempenhar na tarefa da espírita, recebem 1000 avisos dos protetores. Faz tudo, tenta abrir seus olhos, mesmo assim se cai. Essa é a grande questão, dizendo que, olha, recebeu ele todas as advertências e avisos, tendência a modificar a conduta criminosa, disse ele, desvairada. Todavia, internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros, ignorou os chamados apelos da espiritualidade amiga de Deus, né? Desprezando a espécie de assistência salvadora. Eu botei aqui, observação minha, é difícil ajudar quem não quer ser ajudado, né? Lá, outrora, como o padre faliu, não por falta de assistência dos céus, da assistência que todos nós temos, né? E ele mais pela missão que desempenhava, né? E ela de relevo era importância. Mas é como se o médico, se está doente, o médico diagnostica, diz que você tem que comprar remédio, você não compra, ou se toma, não toma, ou se compra, não toma, não adianta, né? Não vai ficar bom, não. Diz ela, colaborei durante anos nessa tarefa de ajudá-lo, tentando orientar ele, em que eram ministradas pela expressão intensa da fragilidade humana. Eu tentei orientar de todo jeito, ajudar ele no serviço de orientação, né? Mas, pela própria fragilidade humana, eu ainda conservava em minha alma, se ela, abandonei, eu não aguentei, foi tão difícil que eu abandonei a própria sorte. Absolvida, disse Zenóbia, pelo sentimento de horror. Eram tantas barbaridades que ele cometia que ela não suportou. Talvez ela fosse até amiga espiritual dele, pelo que está falando aqui, mas não suportou. A carga era muito grande. E há caso, na doutrina espírita, tem informação disso. Ajuda, o cara não quer nada, paciência. Vai ter que ser colocado ele com suas dores e sofrimentos, dentro daquela ideia de que a dor ensina a gemer, e é importante a dor para redimir e transformar. Mas ela sente alguma sorte da IDD, alguma do dever não cumprido. É isso que passa na cabeça dela, né? Dá a entender a explicação dela, né? Aí só uma pausa. Muito bem. Disse ela, há mais de 40 anos rolaram, desde que ela conversou com que ela tentou ajudá-lo a mudar, né? Entre nós. Ou seja, é muito possível que ele tenha encarnado em seguida e talvez seja o tempo que ele passou nas trevas, muito possivelmente esses 40 anos, dá para deduzir isso, né? De tempos a esta parte, desde aquela época até agora, porém, seus sofrimentos do padre Domênico acentuaram-se imensamente, né? Obrigando-me a mobilizar ela, na qualidade de espírito iluminado, protetora dele, a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor, disse ela. Desencarnado, desde muito, voltou da crosta em angustiosas circunstâncias, é a colheita do que plantou outrora, né? Ocasionou desastres morais de reparação de defesa, cometeu crimes muito graves para uma figura do que se espera de um sacerdote, né? E ainda permanece insensível, desde aquela época, 40 anos sofrendo, mas não mudou nada. Continua ainda impermeável, difícil, duro, né? Insensível às nossas exortações de amor e paz. Isso é feito e ele não se sensibiliza, né? Conservando-se em posição psíquica negativa, duro, monolítico, fechado. Precipitou-se em terrível aridez do coração, árido, seco, envolvendo-se em forças que o aniquilam e entorpeceram cada vez mais. Ou seja, ele juntou o grupo das criaturas revoltadas e sofredoras e sintonizados completamente com esses ambientes hostis, né? Para que males maiores não lhe ocorram, disse ela, fui em socorro dele, foi a meu pedido, autorizada, ela foi autorizada, que solicitou aos maiorais autorização, a incluir-o entre os tutelados externos da nossa instituição. Por que externo, meus amigos? Por que quero levar o padre Domênico lá para dentro da casa Transitoria Fabiana de Cristo? Porque o estado dele de perturbação é tão acentuado que, se ele for, perturba todos que estão ali dentro. Porque tudo é sintonia, um ambiente, uma criatura profundamente perturbada no ambiente, ele tem condão de perturbar os demais. Por isso ela não foi autorizada a levar ele lá para dentro. Tutelar de fora, ou seja, ela ajuda, manda os trabalhadores, ela mesmo vai e ajuda onde ela está. Por isso tirou ele do abismo e colocou nessa outra região, onde é possível prestar socorro a ele. Isso quer dizer isso, né? Muito bem. Consegui desse modo, disse ela, com alguns companheiros, alguns cooperadores, né, lhe atenuar seu movimento. O que é atenuar o movimento, meus amigos? Muito possivelmente foi estabelecido a ele a dificuldade de locomoção. Isso é possível, utilizando de energias
para que ele ficasse lá e pudesse ser assistido, para poder esse encontro acontecer hoje, né? Ele atenuar a movimentação difícil, a movimentação fácil, sem que pudesse ele dar conta de nossas operações fluido-magnéticas. Essas operações fluido-magnéticas é exatamente essas energias colocadas, sem ele saber, para, digamos assim, dificultar a locomoção dele, ficar lá. Ele foi, de alguma forma, foi submetido a isso para facilitar lá, e para poder o trabalho ser feito, né? Tem sofrido muito, segundo ela, né? Mas, apesar disso tudo, da prostração, que prostração é essa? A prostração é que foi submetida às forças magnéticas para ficar lá. É possível, com os fluidos magnéticos, sim, prostrar, para ficar sem energia para sair e fica lá, sem ter como sair. Sistematicamente, a qualquer esforço de autoexame, seja, tudo isso que ele sofreu, 40 anos sofrendo, mesmo assim não olhou para dentro dele, não consegue admitir seus erros. E, gente, lhe digo com muita tranquilidade, primeiro mudar é muito difícil, e o processo de mudança está aí em você identificar os erros. A partir do momento que você identifica os seus erros, e admite que erra, e luta para se modificar, é a grande curva do processo. Enquanto você achar que está certo, aí está distante. Era mais ou menos o que está acontecendo com ele, né? Se ele conseguisse, segundo ela, esse autoexame, achar, identificar algum erro, facilitaria demais algum repouso espiritual que seria necessário que o trabalho seguisse em frente. Ou seja, de modificação dele, está dizendo isso. Enquanto isso não acontece, senhora. Além desse alívio, caso aconteça esse autoexame, esse alívio, o remorso, começar a admitir seus erros, o remorso é saudável. Você começa a chorar pelos seus erros, e não chorar de revolta. É o começo da mudança, né? Além desse alívio, que ele é sumamente, não é aconselhável, é fundamental, indispensável para o processo de mudança, se admitir seus erros e desejar mudar. O padre Domênico necessita regressar à experiência da coxa carnal, precisa reencarnar de novo, para a recapitulação ou pretérito do passado, em serviço expiatório. Ele cometeu muitos crimes e precisa expiar esses crimes. Doloroso processo de reencarnação, que é o caminho, é o meio pelo qual Deus nos fornece para atingir os fins que é a felicidade. Não tem outro caminho. O processo é esse. Está ao lado daqueles que prejudicou, foi prejudicado. Eu gosto sempre de dizer, transformar o zelo de ódio em aliança de amor. É o único caminho que tem, que Deus, Pai misericordioso, sempre está colocando à disposição de todos nós. Entretanto, a situação mental dele, disse ela, cria-lhe empecilho de vulto, ou seja, as dificuldades são muitas, dificultando a ação intercessória, dificultando a sua ação em favor dele, porque ele está monolítico, fechado, não quer se ajudar. É muito difícil ajudar dessa forma, está dizendo, né? Urge, disse ela, porém, que regresse à reencarnação, ou seja, não tem outra alternativa, o caminho é esse. Amigos nossos devotados e solícitos, disse ela, amparam-me, o pedido em benefício dele, da reencarnação. E Domênico voltará a unir-se. Veja, essa reengenharia espiritual que eu gosto tanto de dizer é belo, né? Que Deus nos permite o encontro com quem prejudicamos, que nos encontraram, faz essa transformação, não tem outro caminho, né? Mas olha, atendo o pedido dela para a reencarnação, e ela vai se unir como filho sofredor de uma das suas vítimas, que ele cometeu o crime no passado, de outro tempo. Vítima e verdugo. Vítima, no caso, ele foi verdugo, mas também foi vítima. Por quê? Porque num gesto de vingança cruel, esse ofendido eliminou o ofensor, ou seja, matou o padre Domênico por um crime grave que ele cometeu contra a sua esposa. A gente vai ver isso no outro capítulo na frente. Seja, mas Deus é bom e junta esses, a vítima e verdugo do passado, para eles poderem se entender, desatar esses nós do passado, né? A seguir a absoluta redenção deles dois. São todos filhos de Deus, esse que Deus deseja. Para reintegrar-se nas correntes carnais, ou seja, reencarnar, preciosas e purificadoras, o único caminho, deve o infortunado adquirir, pelo menos, a virtude da resignação, se encorajar, ter vontade, desejo, de modo a não aniquilar o organismo daquela. Olha que informação importante. Não aniquilar o organismo daquela que desempenha a função sublime de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Veja, gente, que coisa impressionante. Ele está nos dizendo o seguinte, que ele vai reencarnar como pai ou como filho, ou como filho, né? Eu falei aqui homem porque a pessoa que matou ele, foi vítima dele, a esposa matou, era um homem, o marido. Mas aqueles que ele vai, na verdade, como filho, eu não disse se
A pessoa que matou vai ser o pai ou a mãe, porque sabe que o espírito não tem sexo, né? Para poder encarnar como homem, como mulher, sabe disso, né? Muito bem. Ele disse aqui, ó, para integrar-se às correntes carnais purificadoras e adquirir, pelo menos, a virtude designatária. Aí ele diz o seguinte, sublime tarefa, ele diz que o ódio que alguém que reencarna com ódio terrível pode aniquilar. Gente, aniquilar é matar o organismo daquela, de mãe que ele confiará a nova. Gente, aí a gente vai ver isso, a gente viu isso lá na reencarnação de Volpini, no livro Missionário da Luz, que quando o ódio é tão terrível entre a mãe e a criança que está reencarnando, a mente dele ataca a mãe ataca ele, é uma coisa terrível, pode acontecer muitas coisas. No caso de Volpini, quem quiser dar uma olhada lá, vai olhar, houve abortamento. A mãe não suportou nunca, era a quinta oportunidade dele reencarnar e ela, de novo, não permitiu, por causa do ódio que os liga, né? Mas eu quero dizer que, na verdade, esse processo, ele diz que pode aniquilar o organismo da mãe, ela pode até morrer, se uma criatura com tanto ódio pode influenciar, inclusive, contra a própria vida dele, está dizendo aqui, aniquilar o organismo daquela, né? Muito bem. Então, por isso que ele precisa se renovar, trabalhar, modificar-se um pouco, de sorte que seja exitosa a reencarnação. Então, toda a luta dela, do grupo e dela, é para tornar possível a reencarnação e seja exitosa, que ele nasce para cumprir essa missão sublime da repactuação entre ele e a vida do passado. Para a obtenção desse resultado, disse ela, é imprescindível, não é aconselhável, é fundamental, posição sine qua non, que ele se melhore interiormente, ele comece a compreender, a ter remorso, a sentir o desejo, começar a compreender seus erros. Sem isso não é possível, disse ele. Se conseguirmos um raio de luz, disse a irmã Zenóbia, um raio de luz que penetre o seu íntimo, se possibilitarmos a eclosão sair dele de algumas lágrimas que lhe bafejem, ou seja, o remorso, entender seu erro, admitir seus erros, se conseguir, isso será maravilhoso, porque a lágrima ruim é aquela de revolta, mas a de remorso é o começo da renovação, dilatando-se o entendimento dele, se acontecer isso. Experimentará novas percepções visuais. Veja o que ele está dizendo. O ódio dele é tanto, e ele vai ver mais na frente, que ele hoje está cego, está surdo da situação dele. Ele não consegue perceber os espíritos mais elevados por uma diferença de faixa vibratória. Vamos ver isso aqui. Ele não vai ver a equipe de Zenóbia, nem ouvir. Para que, na verdade, ele ouça, como está dizendo aqui, e veja, ele tem que aumentar a sua faixa vibratória para poder perceber os espíritos mais elevados. A equipe de Zenóbia, a mãezinha dele, está dizendo aqui, ó. Diz que é fundamental, disse ela, né, está dizendo aqui, imprescindível, para que ele consiga ter a preocupação e entendimento, aumenta as percepções visuais e provavelmente conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora na última ramalhota da encarnação. Seria maravilhoso se entrasse algum raio de luz que elevasse um pouco a faixa vibratória dele, possibilitar ver a mãezinha da encarnação passada, porque nós sabemos o poder do amor de mãe, que é o amor mais sublime de todos, nós sabemos disso. Nós vamos ver o grosso dos grandes resgates dos espíritos sofredores com a intercessão da mãe. Não é que o pai também não possa fazer, pode, mas o amor de mãe é muito sublime, muito importante. Normalmente, a mãe é muito mais... A gente saiu das entranhas, então a ligação é muito forte, né? Muito forte, né? Só, olha, se for possível ele ver a mãe, certamente vai facilitar muito o processo de renovação dele, quer dizer isso. Conseguir dessa providência, caso esse raio de luz, creio que que será ele conduzido facilmente é indispensável conformação às medidas iniciais. Que medidas iniciais, gente? De recapitulação terrestre. Lembra que nós estudamos lá a reencarnação do Segismundo? A gente passa todo aquele processo de apresentação do futuro encarnante aos futuros pais, importante que haja e que seja bem sucedido para que seja exitosa a reencarnação. Você está dizendo isso. Ó, você deve contar, se puder ver a mãe vai ajudar muito nesse processo, diz ela, né? Nenhum de nós, disse ela, assim, explicações, André, se ninguém interrompeu a explicação, achou maravilhosa. Porque, entenda, até então eles não encontraram nem Domênico ainda, o grupo. Mas ela está explicando para todos quem é Domênico e por que é importante ajudá-lo. Por que quem é essa criatura. Para eles puderem entender a gravidade, entender a sublimidade daquela missão. É importante entender isso, né? Eles explicaram, inclusive, que ela explicou que não foi atendida ninguém lá do charco, porque a casa já fez esse trabalho.
E vai explicar mais na frente que o fogo purificador ajudará no dia seguinte. Mas a fundamentalidade desse atendimento naquela noite, porque no dia seguinte, com a passagem do fogo e a casa vai ter que se deslocar no local, perder essa oportunidade, seria uma oportunidade importante de cumprir essa missão. Desde alguns dias, disse ela, ouve-me, Domênico, a voz. Ouve-me um pouco a voz. Tal como o cego que não consegue ver. Aí eu botei a questão da diferença vibracional. É muito possível que, para ela ouvir, de alguma sorte, ela tenha trabalhado em muito interior do próprio Domênico, eu vi de alguma forma, para sem identificar quem é, nem nada, e muito difícil, ainda ver isso mais na frente. Ela, depois das explicações todas, só, não posso, disse ela, identificar-nos para ele. Por quê, gente? A questão do foro íntimo não diz. Porque, disse, olha, a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redenção. Mas espero que nesta noite muito possamos fazer a seu favor, com os valores das preces do grupo, que a prece é importantíssima, a intercessão é fundamental, e a prece é um instrumento riquíssimo, fundamental e muito, muito eficiente de renovação das pessoas. Aguardando ainda que os informes detalhados e instrutivos a serem prestados pela clarividência de Luciana, que vai olhar a tela da mente dele, lhe possam elevar o tônus vibratório e, ocorrendo isso, como espero em Nosso Senhor, chamarei mentalmente a irmã Ernestina, que lhe foi mãe, dedicada e compassiva, com o fim de o recolher e conduzir a crosta para as providências cabíveis. Então, muita informação para tentar trocar em miúdo isso aqui. Está dizendo, ó, por que eu não posso identificar? Porque se identificar, talvez se desequilibre mais ainda, talvez, ela não explica por quê. Porque há uma ligação entre eles que ela não explica. Então, o ideal é que, na verdade, ela ajude, mas não apareça nesse processo, pelas ligações que eles têm. É isso que ele está dizendo. E seria muito importante conseguir essa renovação pela prece. A prece é o instrumento fundamental de renovação das pessoas, para tentar mudar o quê? Um pouquinho a percepção dele, mudar um pouquinho a renovação dele, criar as condições para poder enxergar. Sim, não só essas preces ajudarão muito, mas também com as informações de clarividência de Luciana, que vai explicar o que ele pensa, vai, digamos assim, esclarecê-lo de várias questões que ele acha que dá certo, mas está errado, para despertar alguma modificação. Segundo ele diz isso. Se mudar um pouco o tônus vibratório dele, elevar um pouquinho a faixa vibracional, disse ele, ela vai chamar, Zenóbia, a mãezinha dele, outra encarnação, essa irmã Ernestina, porque se ela conseguir aparecer, certamente vai ajudar muito nessa fase de preparação. Você está dizendo isso. Disse ela, estou convencida de que, podendo ver a genitora, se tiver essa possibilidade, elevar sua faixa vibracional, fica na mesma da mãe e enxergar a mãe, Domênico se transformará em breves dias, porque o amor de mãe é um tesouro, né? Nós sabemos disso, a possibilidade é imensa. Preparando-se para a reencarnação próxima, disse ela, planejado valor, disse ele. Indicando determinado ponto, veja que até agora ninguém encontrou com o Domênico. Ela está só informando tudo isso para o trabalho vai se realizar, explicando por quê. Indicando determinado ponto na paisagem, informou. Em vista do serviço a realizar, volta de novo a história da humildade dela. Recomendei a 2 auxiliares meus que eu trouxesse ao local da guerra. Trouxesse de onde, gente? Da região abismal onde ele vive. Essa é a história, né? Onde possamos orar livremente e auxiliar. Por quê? Porque naquele ambiente é completamente diferente da região do abismo. Você vê que ela não podia nem falar no abismo, porque as entidades sul vão em cima, né? Mas esse local não, a psicosfera é outra. Eles podem exatamente fazer o trabalho de orar, etc., sem incomodar por entidades infelizes, né? Está dizendo isso. Informou, serviço, tá. 2 auxiliares trouxeram até ali. E trouxe como? Aplicando as energias que imobilizaram ele. Está claro isso aí, para poder vir. Se deixasse ele livre, ele não viria. Essa é a verdade, né? Muito bem. Muito bem. Onde podemos orar para auxiliá-lo. Sem interferência, disse ela, né? Continuando aqui, né? Agora que iniciaremos o trabalho, ou seja, feito isso, vocês entenderam as circunstâncias, a situação dele, de que trabalho, de que tanta significação tem para a minha alma, ela dizendo, insisto, me perdoe o caráter pessoal da tarefa. Muito humildade voltar de novo a dizer isso. Volto a dizer a mesma questão. E que a oportunidade de nos reunirmos. Mas por que é tão importante esse momento, gente? Porque só é muito difícil reunir 5 entidades naquela região de tanta dificuldade e dor e sofrimento,
irmãos tão bem sintonizados, a equipe, Gerona, De Luiz, Zenóbia, Luciana e Padre Hipólito, né? Que é bastante comum. E em vista da providência assinalada para amanhã, qual? O fogo virá, tem que ser essa providência hoje. Mete uma equipe altamente qualificada. E se não fizer, se perder essa oportunidade, vai ser horrível. Não pode adiar, disse ele. Porquanto a desintegração dos resíduos inferiores do fogo etérico se faz acompanhar de muita renovação nesse sítio. Ou seja, o que é que ele está dizendo com isso, gente? Amanhã haverá o fogo etérico, haverá grandes modificações naquele ambiente, e o fato dele já estar tocado vai criar também condições que esse fogo etérico queima as energias deletérias do ambiente. Então, vamos explicar isso na frente, no outro capítulo, né? E essa é uma oportunidade importante de renovação naqueles sítios, e vamos aproveitar essa oportunidade, porque, inclusive, a casa vai ter que se locomover daquele ambiente. Não devemos perder essa oportunidade cedo. Poderiam, desse modo, poderiam, desse modo, Ernestina, a mãe de Domênico, e eu, ela, que é a amiga espiritual, perder sagrado ensejo, oportunidade de repetição problemática, ou seja, não podemos perder essa oportunidade. Lá atrás eu tive a oportunidade, não consegui ajudá-lo, mas agora eu não posso perder essa oportunidade, né? Calou-se ela de súbito, né? Conservando-se na atitude de quem medita. Explicou tudo, entrou em prece, ela sozinha, né? Em silêncio, e o coração voltado para Deus, o Todo-Poderoso. Depois de alguns segundos, prosseguiu ela explicando, né? Sejamos certos de que serão meus credores para sempre. Ou seja, no dia que vocês precisarem de alguma forma de mim, pode pedir intercessão, que eu lhes sou credor, disse ela. Vocês são credores de mim, eu sou devedor de vocês, por esse favor imenso. Tendo-se em conta a elevada posição da diretora, André Luiz Constata, da Casa Transitória, comovia-nos a humildade dela, né? Ela que atendia tantos miseráveis e sofredores, porque está pedindo ajuda para uma pessoa querida dela ficar tão grata, né? E a gratidão é questão de grandeza, né? E ele ficou comovido com esse gesto dela, né? Muito bem. Ele só constrangido, quase constrangido por esse ato de humildade dela, diante do seu exemplo cristão, grande e tão humilde, né? Seguimos a pequena eminência do solo, ou seja, uma pequena elevação, um morro que ali tinha ali próximo, vagamente iluminada, tinha uma certa luminosidade nesse morro, uma certa protuberância, né? Onde dois companheiros velavam diante de alguém estendido em decúbito dorsal, ou seja, tinha dois guardas cuidando de alguém. Decúbito dorsal significa estar com o peito para cima, com o rosto para cima, deitado. A mentora Zenóbia, benevolente, dispensou ambos os auxiliares, recomendando-lhes integrar a comissão de serviço que se mostraram adiante. Por que ela dispensou? Aqueles camaradas eram guardas, estavam ali para guardá-lo, essa é a verdade. Ele não ia desempenhar nenhuma tarefa. Como eles estavam ali, e ele não ia desempenhar nenhuma função, mandou que eles voltassem junto à comissão de serviço. Quem? Os 20 que estavam lá na fronteira. Se juntem lá, que a função sua, como dos 20, é de segurança. Então, junte lá o grupo que vai desenvolver a tarefa. Como ele não teve a participação, ela dispensou os dois por isso. Em seguida, Zenóbia aproximou-se maternalmente, carinhosamente, amorosamente, deixando surpreso. Sentou-se na erva rasteira, colocando a cabeça do infeliz no regaço carinhoso. Quem? Que estava estirado no chão. Quem? Padre Bonomene. Botou no regaço, no colo dela carinhosamente. Aquele homem trajando burel. Burel era um hábito de padre, aquelas túnicas, né? Esfarrapado e negro, sujo. Exibia faces horripilantes faces. Por quê, meus irmãos queridos? Porque nós exteriorizamos a nossa face perispiritual que temos no nosso coração. Já vimos isso, né? Se temos amor, grandeza, as faces são belas, meigas, perfumadas. Se nosso coração está cheio de ódio e ressentimento, nossas faces resplanderá ou parecerá a feiura que está no nosso coração, está lá posta, com mau cheiro, inclusive, odor terrível, né? Por isso dizem que as faces dele eram horripilantes. Não obstante a sombra, viam-se-lhe os traços fisionômicos que inspiravam compaixão, diz André Luiz. Cabelos em desalinho, olhos fundos na caverna das órbitas, boca e nariz tumefactos, inchados, significa isso, e horrível máscara de ódio e indiferença. Ou seja, aquela criatura, a máscara dele é de absolutamente, a aparência dele dizia o que tem no coração. Máscara de ódio e indiferença. Monolítico, fechado, né? Pareciam acelerados. Acelerado significa um criminoso, alguém insensível, né? Que só a enfermidade conseguiria imobilizar uma criatura como aquela.
para a prestação de contas com a justiça. Ou seja, que só a enfermidade e ajuda era possível fazer isso, porque era uma criatura profundamente feliz e embrutecida. Não causou emoção alguma. Ela amorosamente colocou ele no regaço, no colo, todo carinho, mas ele não sentiu emoção nenhuma. E como ele estava numa posição de profunda indiferença, no colo amoroso, né? Não tem emoção. E também ele não percebia, pela diferença vibratória, a presença do grupo. Não percebia. De olhar parado no espaço, no misto de desespero e zombaria. Ele, no estado de brutalidade, semelhava-se a uma estátua de sensibilidade. Insensível total, vestido em farrapos hediondos. Domênico, chama a irmã Zenóbia, com ternura fraternal. Deveria o interpelado, diz André Luiz, experimentar extrema dificuldade na audição. Porque só pode falar várias vezes o nome dele, que ele registrou algum som, mas como fosse muito longe, né? Exclamou irritadíssimo. Mas quem me chama? Disse ele. Quem me chama? Ó poderes orgulhosos que desconheço, deixai-me no inferno. Veja, esse cidadão fora um padre, gente. Tinha os valores da religião. Estava se achando profundamente injustiçado por Deus por estar naquela situação. Ele tem a compreensão de se colhe o que se planta. Se não tinha, ele ignorava todo o mal que fez e queria se achar no direito de estar nos céus. Essa é a grande questão. Lembra que Gotuso falou lá atrás como isso é prejudicial para alguém? A ideia de céu e inferno deturpada, essa informação. No caso dele, ele tinha certeza, porque ele era padre, tinha compreensão religiosa, que não só pode escolher o bem, que faz o bem. Mesmo assim, ele fez o mal e ainda se achava no direito de cobrar. Bom, dizia ele, deixa no inferno. Não atenderei a ninguém. Estou buscando ele para ajudar, ele não atenderei a ninguém. Não desejo o céu reservado a prediletos. Está me dizendo que Deus é parcial, ou seja, os que estão no céu que são amigos de Deus. E ele foi condenado injustamente a estar no inferno. O céu reservado a prediletos. Olha que absurdo. Pertenço aos demônios do abismo. Ele dizendo, profundamente revoltado. Não me perturbem. Odiarei para sempre. Né? Não quero mudar, em outras palavras. Eu ódio, pertenço aos demônios do abismo, sou injustiçado. Quem me chama? Ele não identificou a voz de Zenóbia, porque do estado que ele se encontrava, de profunda dificuldade de ouvir, não identificava. E a diferença vibratorial, de vibração, né? Considerou a diretora delicadamente afetuosa. Somos nós que te desejamos o bem. O infeliz, entretanto, ao que observei, não se apercebeu a frase confortadora, nem ligou, nem ouviu, nem deu importância ao que ela disse, porque continuou praguejando, insensível. Malvados, vocês são malvados. Gozam do paraíso, vocês são os eleitos de Deus, os prediletos, e vêm aqui fazer pouco de mim, enquanto sofremos dores atrozes, disse ele. Hão de me pagar, ou seja, ameaça os que foram ajudá-lo. Deram-me direito no mundo, Deus me deu direito, né? Prometeram-me a paz celestial, conferiram-me privilégios sacerdotais, né? E precipitaram nas trevas, desalmados. Gente, qualquer religioso, e nós sabemos que a formação de padre é rigorosa, naquela época mais ainda, conhecia a Bíblia, o Novo Testamento, sabia das consequências dos nossos atos, sabia, mesmo com a visão deturpada de céu e de inferno, sabia que quem faz o mal vai cumprir nas regiões, no mínimo, purgatoriais de sofrimento. E ele está sendo injustiçado. Vê que coisa impressionante, né? Satã é mais digno de que Deus. Olha só a que nível chegou de indignação e de sensibilidade. Que Satã é mais digno de que os emissários de Deus que estavam ali. Aí André Luiz Conde diz, nossa venerável irmã Zenóbia, de longe não se irritou de jeito nenhum, muito contrário, muito longe. Falou pacientemente. Pedimos a Jesus que te restitua, irmão, ainda que por alguns momentos, o dom de ouvir. Veja que coisa interessantíssima. Veja, eles pedirão a Deus uma prece extraordinária para que Jesus permita que a audição dele esteja em condições de ouvir aquele trabalho ser realizado, que é fundamental a renovação que ele ouça, né? Então, a intercessão extraordinária, não só dela, Zenóbia, mas do grupo. Vê a importância da qualificação do grupo para um trabalho desse acontecer. Solicitando-nos, veja só que informação bacana, solicitando-nos, Zenóbia, aos 4, acompanhar-lhe a rogativa da prece. Por que isso é importante, gente? E peço
Quem não leu, leia lá no Mensageiros. A prece desmalha. A importância da prece ter o mesmo sentido, porque na hora que a gente faz... Inclusive, ela diz lá, Ismael pediu para todos que estavam naquele orando dizer a mesma frase, acompanhar mentalmente a mesma rogativa. Por quê? Você potencializa a oração. Potencializa. Toda a direção, me ajuda e tal. Potencializa. Então, ela pede para acompanhar a rogativa dela. Do mesmo jeito lá, que foi feito por Ismael, está fazendo aqui. Ela pede para acompanhar. Invocou. Olha que prece bonito. Senhor, dá a nós, mestre, empreste-nos, nos ajude, para que possamos amparar esse infeliz tutelado. Dá-me a oportunidade, dá-me as suas energias, dá-me as suas bênçãos, para que possamos acudir essa criatura infeliz, que é tutelada de Deus também, disse ela, né? Tem o pão, Deus, de Jesus, tem o pão, que extingue a fome. Que pão? O pão do Espírito, né? A fome da justiça, a água eterna que sacia a sede da paz, o remédio que cura, tudo as bênçãos de Deus são para os seus filhos. O bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto que envolve, a esperança de tua misericórdia. Mestre Jesus, tu que fazes descer a bendita luz de teu reino aos que ainda choram no vale das sombras, como é o caso lá, concede a teu discípulo transviado possa ouvir aqueles que o amam, pastor divino. Olha só. Então, elas estão solicitando, todos juntos, ela fez a prece com todos juntos, pedindo que Deus conceda a possibilidade dele ouvir. Porque a partir da audição vai ser possível todo um trabalho de doutrinação que será feito. Né? Não só das preces que vai iniciá-lo, mas também da visão que, na verdade, será alcançada por Luciana. Ler a sua mente, saber o que ele cometeu. Mostrar a ele que ele não era o santo que achava que era. Né? Mostrar os sentimentos e os pensamentos dele. Né? É importante isso. Né? Então, ela sabe que a eficácia desse tratamento é fundamental para que ele possa vindouramente renovar alguma coisa e ter possibilidade de enxergar a mãe, levando sua faixa vibracional, para que a reencarnação dele aconteça. Sabe? Pastor divino, compadece de Jesus, da ovelha desgarrada de seu aprisco. Aprisco significa curral. A visão hebraica lá de pastor, de ovelhas, como sendo a grande humanidade, as ovelhas de Deus. Né? De teu coração, permite que os seus ouvidos, Senhor de Domênico, tenham acesso aos ecos suaves de seu infinito amor. Concede-nos, Pai, quem? A nós estamos orando, ela e a equipe de André Luiz e de Jerônimo. Concede-nos semelhante alegria, concede. Nos dê, para podermos repartir com ele. Por isso que ela pede para todos orarem juntos, gente. É importante a gente entender isso. Nos dê para poder repartir com ele. Nos dê a todos nós. Né? Olha, aí ele diz aqui, ó, concede semelhante alegria, não por mérito nosso, a umidade deles, que não possuímos, mas por acréscimo da tua bondade, da sua misericórdia e bondade, né? Mas aí André Luiz, depois da prece feita, que todos fizeram no mesmo pensamento, na mesma toada de pensamento dela, André Luiz tinha uma constatação extraordinária. Volto a dizer, quem não leu a prece de Ismael, mensageiro, leia, que você vai entender muito bem, melhor desse capítulo, disse ele. Disse ele. Mais uma vez, André Luiz, reconheci que a prece, escutem isso que é importante, é talvez o poder máximo conferido pelo Criador, por Deus à criatura. Ou seja, é o elo, é o momento de intimidade em que a criatura abre seu coração para o Criador, coloca suas dores, mas tem que ter sentimento e verdade, gente. A prece feita sem sentimento não tem valor. Mas, olha, é talvez o poder máximo conferido do Criador à criatura. A prece tem a fé, como dizia Jesus, pode mover montanhas. Não montanhas físicas, há dificuldades que estão no nosso coração, significa isso. Muito bem. Quando ele dizendo, em seguida, a súplica, a prece feita por todos, sensibilizado, observei, ou seja, o efeito da prece, o resultado. Observei que de todos nós se irradiaram forças brilhantes que alcançaram o tórax zenóbia. Olha que coisa interessante. Ou seja, todos nós pedindo a Deus em oração, todos nós recebemos. Chegando a cada um de nós. E nós repassamos para o tórax de zenóbia. Por quê? Porque ela seria o vetor de transmissão daquelas forças capitaneadas por todos nós para ele. E aí, gente, quem não leu lá o capítulo 1
do livro Entre a Terra e o Céu, a extraordinária palestra de Clarencio sobre a prece, vale a pena. Porque não diz, em outras palavras, que todos nós, Deus é para misericordioso e bom, a todos dá. Então, na hora que nós fazemos a prece, todos nós recebemos, mas recebemos cada um conforme a capacidade que temos de absorver. Nós pedimos um transformador que transforma aquela energia sublime, a nossa capacidade para doar. Então, todos fizeram a prece e eles receberam e passaram para 19. O que Daniel fez? Então, 19. Como a reforçar as energias dela, 19. A bateria dela está bem carregada. E de suas mãos dela, carinhosas e beneméritas, então, iluminada de claridade doce e branda, emanaram raios diamantinos, brilhantes, puros. Né? A amorável amiga colocou as mãos sobre a fronte do desventurado dele, oferecendo-nos a certeza de que maravilhosas energias o haviam improvisado, em benefício dele. Chamou. Depois que aplicou aquelas energias que todos receberam e, através delas, chegou até ele, chamou de novo, disse ela. O interpelado agora revelando capacidade auditiva, em função do trabalho feito diferente, fez intenso esforço para levantar-se. Lembra que ele estava depauperado com as energias aplicadas? Mas com a energia recebida das mãos sublimes e venerandas 19, não só pela audição, mas energia nova. Fez um esforço, porque ainda estava meio tonto com o magnetismo aplicado, mas levantou-se. Tateou em si, em torno de si, que não conseguia enxergar, e bradou. Mas quem está aqui? Somos nós, disse Zenóbia, desvelada, que trabalhamos a seu favor, disse ela, a fim de que obtenhas a paz, a luz. Mas que história, isso é quimera, isso é conversa para boi dormir, disse ele. Quimera, gritou profundamente acusando alguns transtornos de transformação íntima. Mas, mesmo dizendo que é quimera, mas André nota que, em função das energias fortes, eles já estavam tanto quanto mudados, porque recebeu aquelas energias sublimes decorrendo da prece. Aí com duas acusações, fui traído do meu ministério sacerdotal, fui traído, né? Negaram os direitos prometidos de sacerdote, fui espezinhado e ferido. Quer desejar de mim? Deus esqueceu de mim e agora vocês estão querendo o quê? Lastimar-me? Negar a minha condição? Eu não sei de compaixão, não, disse ele. Aconselhar-me? Impossível, nem que eu estou aqui, não quero conselho de ninguém, disse ele. Estou cego e atormentado no inferno por deliberação. Olha a coisa como é pesada. Por deliberação. Menosprezo das forças divinas que me desampararam totalmente. Quer dizer, eu estou aqui nesse inferno porque Deus quis, as forças divinas me ignoraram. Eu fui padre e todo mundo ignorou, disse ele. Domênico falou-lhe, então, Hipólito. Veja só que interessante. A primeira palavra quem disse foi a nossa irmã Zenóbia. Mas agora, padre Hipólito foi quem falou. Vai explicar por quê. Falou-lhe, então, Hipólito, a pedido da orientadora, porque ela não queria ser identificada. Como ele estava melhorando as suas energias, ela não queria ser identificada. É a pedido da orientadora que ele fez silencioso gesto de solicitação, nesse sentido, dando-nos a ideia de que ele não desejava empregar a própria voz na conversação. Não te rebele, disse Hipólito, contra a determinação da justiça divina. Justiça? Disse ele, revoltado. Replicou ele, vibrando de emotividade. E eu não tenho fome de direito? Não sou eu que quero justiça? Você me fala de justiça? E eu não tenho direito? Como é uma situação dessa? Não possuía eu a prerrogativa do apostolado, de padre? Disse ele. Não foi sacerdote fiel à crença? Reclamando sobre o Hipólito falou. Fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça. Ele disse, fui enganado e ninguém fez justiça. Aí Hipólito disse, acalma-te, disse padre Hipólito. Disse o nosso Hipólito, né? A consciência, essa é a frase, a consciência é juiz de cada um de nós. A nossa consciência é o tribunal mais inclemente de todos. Não é Deus que condena, é a nossa consciência culpada. É a justiça, meu irmão. A consciência é o juiz de cada um de nós. Possivelmente, disse Hipólito, Edgar Sabatina, fiel à crença, mas desleal ao dever de religioso. Desleal. Se cometesse graves crimes ao vestir, ao descumprir seu dever. Temos conosco, olha, agora a informação é extraordinária. Mandou um cheque-mate dele para ele entender.
temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos de sua vida mental, ou seja, alguém que vai ler a sua memória e vai dizer que você não foi o santo que você disse que foi. Espera, disse ele. Espera, disse Padre Hipólito. Vamos orar em silêncio para que a bênção do Senhor te faça sentir no teu coração. E em seguida, depois da oração, disse ele, passaremos a auxiliar-te para que releias com a serenidade precisa o livro de suas próprias ações, compreendendo a longa permanência nos despenhadeiros fatais. Trocando em miúdo, botei aqui em parênteses. Primeiro, ele disse assim, olha, não venha com essa história que você é santo, porque nós temos alguém que vai ler sua tela mental e vai mostrar para você que você está dizendo que você acha que foi injustiçado, você não foi injustiçado. Não foi. Mas, escuta, para que isso aconteça primeiro, vamos fazer aqui uma prece, pedindo a Deus que possa interceder ao seu coração. Para que você possa, depois dessa prece, se sentir mais sensibilizado, ler o livro da sua história, meu irmão. Ou seja, se defrontar você com você próprio. Aí você, ao poder ler e rememorar as coisas, você vai ver que você está padecendo, que você está colhendo o que plantou. Em outras palavras, é isso. O infeliz emudeceu por um momento, diz André Luiz. Você sentiu que não podia enganar, mas ele estava enganando a quem? A si próprio? Aos outros? Porque se alguém podia ler a sua mente, sua tela mental, como é que ele poderia dizer que era injustiçado? Não ia poder. Mas ele disse que, olha, mas antes de fazer a prece, e tomado de forte desejo de auxílio, na hora que ele sentiu o baque, que na verdade, que alguém ia ler, e que na verdade, que o grupo todo estava emanado, fazia uma prece, a Deus que o abençoasse, foi tomado de forte desejo de auxílio. Aí ele caiu em si, que efetivamente era o momento de mudar o discurso e que era o momento de renovar-se, de transformar-se. Endereçamos fervorosa súplica à esfera superior, prece, rogando lenitivo alívio para que o sofredor e bastante luz para a nossa irmã Luciana, que ia olhar na mente dele, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com eficiência precisa. Meus irmãos, quanta informação extraordinária, né, meus irmãos? Eu fico impressionado como é interessante. Então, eu queria muito agradecer a paciência de vocês, o carinho e a companhia. E se tiverem alguma pergunta, façam, que se puder, será uma alegria, tá certo? Se não, fique com Deus, tenha uma noite de muita paz, semana de muita luz.